5, 4, 3, 2, 1. Uhul! Começou mais uma live aqui na nossa Livre. Hoje uma live special com o Tiagão para falar sobre planejamento financeiro. Deixa eu ver até se eu consigo fazer aquele negócio de botar aqui um pinzinho. Deixa eu ver se consigo. Daqui a pouco o Tiagão tá entrando aí. Vou botar aqui, planejamento financeiro. É o tema de hoje. Tem como botar aqui, pinzinho. Não sei como faz. Olha a máquina já entrando aí, galera. Tiagão já chegou pra gente começar a nossa live, coisa linda. Hoje vamos falar de planejamento financeiro com o Thiago Tonoli. Thiago, manda o convite aqui, ó. No botãozinho dos dois rostinhos aqui, ó. Só chamar. Peraí, deixa eu botar os fones também. Pra gente poder se escutar. Sem barulheiro da rua. Aí, agora sim. Tiagão já tá aí. Hoje em dia a maior dificuldade da galera é poder se planejar financeiramente. E é disso que nós vamos conversar hoje. Como juntar grana para vir para o intercâmbio. Não é fácil. Eu e a Bárbara levamos 4 anos para isso. Podem ir mandando suas perguntas para mim ou para o Thiago aqui, ó. Tá vendo essa caixinha de perguntas aqui onde tem um pontinho de interrogação aqui, ó. Esse aqui. Não adianta mandar muitas perguntas nos comentários, hein, galera? Manda aqui no pontinho de interrogação. Thiagão, não tá conseguindo entrar aí, Thiagão? Deixa eu ver se eu consigo te enviar aqui. Foi lá, vamos ver. Aceita aí. Grande, Thiagão. E aí? Beleza, rapaz? Tudo certo? Tudo ótimo. Muito frio por aí, em Bom. Santa Catarina? Não, tá tranquilo. Tá de boa. Aqui, A gente chegou, tava mais frio que aí. imagino. Aqui tá saindo sol até. Tá dando uns dias bons agora. De calor, rapaz. Quem diria? É, quem diria. Mas quando a gente saiu dali já tava bem quente mesmo. Nunca Já, pensei né? que eu fosse suar aí numa noite de sono e realmente eu suei. Aham. Aqui, cara, porra, ainda mais que as cobertas são bem, bem preparadas pro negócio, né? Exatamente. Toda a estrutura, né, das casas já é bem É diferente, bem, né? bem diferente, cara. Preparada para o frio mesmo, né? Então, mas aqui tá tranquilo, apesar de ser o sul, né? Tá de boa, já tá esquentando de novo também. Então, os Ótimo. dias bem Tiagão, chuvosos. Vamos lá. quero pedir para você, em primeiro lugar, se apresentar para a galera ali. Seu nome, de onde você é, como foi um pouquinho, se que você foi intercambista ou não. Conta aí, fala do seu background para a galera aí, fazendo um favor. Então, vamos lá. Meu nome é Thiago Alexandre Tonoli, eu tenho 26 anos, já sou casado. Vai fazer 1 ano em dezembro com a Juliane Tonoli. Eu tenho como formação acadêmica medicina veterinária, embora eu tenha saído totalmente da minha área, mas essa foi a minha área de formação, né? Atualmente, eu sou empresário, né? Juntamente com mais 3 sócios, a gente tem uma agência de marketing digital, uma agência de lançamentos, mais especificamente. E eu fiz meu intercâmbio em janeiro deste ano, né? Em janeiro deste ano eu fui para Limerick, na cidade que o Gustavão aí tem o seu canal. E nós voltamos para cá um pouco antes do tempo, depois eu posso contar um pouco mais do porquê que a gente acabou retornando um pouco antes também. E a gente começou o nosso planejamento exatamente em junho de 2019 para fazer um intercâmbio em janeiro de 2020. Ou Então, seja, foi um espaço de tempo muito curto, muito curto. mais ou menos E em eu 6 meses para planejar tudo e se organizar e vir. Exatamente. E aí, claro, o que vai pegar principalmente é o espaço curto de tempo aí para tu se planejar financeiramente, né? Porque eu tive muito pouco tempo para se planejar financeiramente. Então a gente vai acabar focando um pouco nisso também, né? Ótimo. Bom, já vou falar aqui antes mesmo da gente entrar no Vamos Ver, para que você clique aí no aviãozinho, envie essa live aí para quem você conhece, quem você acha que também tem esse desejo de fazer intercâmbio, e não somente por isso, porque
A gente vai falar umas sacadas aqui muito interessantes que é do ponto de vista financeiro que tu pode aplicar na tua vida pessoal já hoje, né? Aham. Independente se tu vai fazer um intercâmbio ou não. Então, vai ser realmente bem relevante aí para todos nós, né? Então, já clica aí no para Isso enviar aí. aviãozinho e também clica no coraçãozinho aí, porque o Instagram vai divulgar organicamente, melhor ainda, esse conteúdo aqui. Aqui, ó. Senta o Então, dedo, não dá pra colocar. Senta o dedo aqui, ó, no sempre, coraçãozinho ali sempre embaixo. no coração. Isso aí. Coisa linda. Então, vamos lá. Por favor, Posso, Thiago, posso mandar conte-nos, aqui? por favor, conte-nos como foi para você e para a Ju fazerem o planejamento financeiro de vocês para comprar curso, juntar dinheiro e passagens e tudo mais. Como vocês se organizaram, porque esse é um dos maiores medos da galera que vem para cá. Essa semana aí a gente fez uma postagem perguntando qual é o seu maior receio, a sua maior dificuldade para conseguir realizar o seu intercâmbio. E muita gente respondeu, a grande maioria respondeu, dificuldade financeira. Difícil juntar a grana para o intercâmbio. Eu e a Bárbara também tivemos essa dificuldade. Depois também vou contar um pouco como foi para a gente poder juntar toda essa grana. Mas agora o Thiago é um cara que se planeja muito bem financeiramente nesse ponto e ele está aí para trazer umas dicas sensacionais para nós. Conta aí como foi para você e para a Ju juntar essa grana toda. Então, vamos lá. Primeira coisa que quero falar sobre um conceito muito importante que a gente tem que ter. Então, para eu fazer um planejamento financeiro, tem alguns pilares que eu preciso seguir, porque se eu não tiver esses pilares, eu posso fazer conta, eu posso fazer tudo, mas isso não vai adiantar para muita coisa. Então, eu tenho que ter uma base. Qual que é essa base? O mindset, a tua configuração de mente. Então, a primeira coisa que tu tens que pensar antes mesmo de se planejar financeiramente é o quanto tu realmente quer fazer o teu intercâmbio. O quanto isso é realmente importante para ti. Por quê? Porque a gente vai falar um pouco mais para frente que vai ter algumas coisas que a gente vai ter que abrir mão por um curto período de tempo. Mas tu só vai conseguir abrir mão se isso realmente for muito importante para ti. Porque senão tu não vai conseguir poupar, tu não vai conseguir fazer o sacrifício e ter o comprometimento necessário que é preciso ter para tu conseguir fazer. Então, assim, o que Tem que se nós fizemos? tornar, tem que se tornar uma prioridade, né? É igual Tem com que o se tempo, tornar. né? A mesma coisa que a gente faz com o tempo. Não existe, não tenho tempo. Não é isso, só é falta de prioridade para você. Se você não tem tempo para ir, é porque você não quer ir, porque senão você encontra tempo. E o dinheiro é a Exato, mesma coisa. Quando a gente tem prioridades, a gente consegue. Solta o exato. verbo aí. E o que que é o dinheiro, né? O que que é o dinheiro? Vamos pensar assim, o que que é o dinheiro? Eu acho que esse é um conceito muito importante. Dinheiro é consequência de esforço empregado em alguma coisa, em alguma atividade. Ele é uma consequência de um esforço empregado. Então, tem aquela frase muito famosa, né? Que o dinheiro é um péssimo senhor, mas ele é um ótimo escravo. E é isso. E muita gente inverte isso, faz dele o seu senhor. E aí é por isso que não consegue nada. Mas vamos lá, o que que eu preciso ter já de cara, dentro disso que eu falei, do mindset já de cara? O que que eu preciso ter? Eu preciso visualizar o que eu quero. Precisa visualizar. A primeira coisa que a gente fez quando a gente decidiu fazer intercâmbio foi isso. A gente visualizou, a gente já fazendo, e a gente falou, não tem mais volta, a gente É, vai fazer. Então a gente determinou que aquilo era importante para nós. Claro que se eu for falar disso antes, de por que que você deve fazer o intercâmbio, é uma outra conversa. E isso leva mais tempo ainda. Mas você definindo que você quer isso, é isso aí. aí, acabou. Por que que você quer? Tem que fazer propósito para você, tem que ter sentido para você. Eu fui pela experiência, pela cultura, pela troca de cultura que eu tinha, pelo interesse na língua também, mas se tem uma coisa que eu não fui é para ganhar dinheiro, eu não fui para ganhar dinheiro. E muita gente vai com esse intuito. E se tu só for com esse intuito, tu já não vai aproveitar o intercâmbio como tu poderia aproveitar. Porque dinheiro é uma consequência, então eu posso ganhar aqui, posso ganhar em qualquer lugar do mundo, isso é indiferente, né? Mas assim, e aí o segundo, então vamos lá, visualizar o que tu quer e determinar, cortar todas as pontes que te façam querer desistir daquilo ali, não tem mais volta. E para tu não desistir, uma coisa que deixa isso muito mais real é colocar o quê? Uma data. Coloca uma data. Já de Uhum. cara hoje. Ah, mas eu não sei nem quanto que eu vou guardar, eu não sei. Hoje eu estou desempregado, eu nem sei a cidade que eu vou. Não interessa. Já coloca uma data limite, pelo menos. Uma data limite, pode ser que você vá até antes, mas coloca um limite. Por quê? Porque aí sim você vai se comprometer em até chegar esse período, você realmente vai fazer de tudo que é possível para conseguir chegar. Então, com a gente foi assim, a gente colocou uma data
E nesse meio do caminho aconteceu muita coisa errada que a gente achou que não ia dar mais, porque ainda não tinha a Normal. data. Estava se aproximando a hora de ir, o dinheiro ainda não estava completo daquilo que a gente precisava, aquilo que a gente tinha se planejado, mas a gente deu um jeito. E aí eu vou falar. Então tá, primeira coisa, mindset, né? Colocar data, visualizar o que tu quer, acreditar realmente naquilo ali e aí sim, se planejar. E aí agora a gente vai falar o que envolve o planejamento. Para mim são 3 pilares que o teu planejamento financeiro tem que envolver. O que é? Gastar bem, e gastar bem não é gastar bastante, é gastar de maneira consciente. Então, ou seja, as tuas finanças atuais, tu tem que dividir elas de tal ponto que tu gaste naquilo que é essencial, e eu vou falar mais especificamente desse pilar logo em seguida. Ganhar melhor, procurar ganhar, obter mais fontes de renda nesse meio tempo que tu está se planejando. E o terceiro ponto é investir melhor. Mas aí eu não estou falando de investir em bolsa de ações, eu não estou falando desse tipo de investimento. Dentro desse pilar vai envolver, sim, a cidade que tu vai, o curso que tu vai escolher, como você vai comprar o câmbio enquanto você está se planejando. Isso é muito interessante. Como tu vai levar o teu dinheiro. E onde ele vai ficar caso tu ainda não tenha pago o curso, caso tu deixe para pagar mais lá na frente, você pode sim deixar esse dinheiro aplicado. Hoje, por exemplo, tem a poupança da Nubank que rende mais que a poupança convencional. Então, é uma opção. E ela rende legal ali, uma porcentagem do CDI, então também vale muito a pena. Então, tem opções muito melhores que a poupança. Então, se você for deixar o dinheiro reservado para comprar em determinado período, não deixa na poupança, por favor. Coloquem. Tem muitas outras fontes seguras. A taxa Selic, embora ela caiu bastante hoje, né? Mas o Tesouro do governo é uma boa opção ainda. Então, melhor que a poupança, pelo menos ele continua sendo. Então, existem outras opções. Mas vamos lá. Então, eu falei de 3 pilares: gastar bem, ganhar melhor e investir bem. E aí, dentro desses pilares, a gente vai mais a fundo agora. Então, dentro do pilar gastar bem, aqui vai uma outra regrinha de 3 coisas que vão te ajudar a saber como tu vai fazer isso melhor. Então, na nossa vida, a gente pode categorizar as coisas em três fatores: aquilo que é necessário, aquilo que é útil e aquilo que é fútil. Então, para tudo é assim. Então, eu tinha na minha vida algumas coisas que para mim eram necessárias, que eu não tinha como abrir mão, então eu não deixei de fazer elas enquanto eu me planejava. Eu tinha aquelas coisas que eram úteis, ou seja, elas cumpriam o papel de necessário, mas elas davam algo a mais, elas tinham uma utilidade a mais. Como, por exemplo, um iPhone. Dependendo daquilo que eu trabalho, ele vai ser uma futilidade. Agora, se eu trabalho com imagem, se eu trabalho com qualidade de vídeo, se eu trabalho no mundo digital, ele já não vai ser uma coisa fútil para mim, ele vai ser uma coisa útil. Então, ele vai cumprir o papel do necessário, mas além disso, ele vai ser mais útil ainda porque ele tem uma qualidade superior. A gente sabe disso. Embora, óbvio, hoje já existem outros smartphones que batem, né? Se aproximam. Não vou dizer que batem, porque para mim acho que é imbatível, mas que se aproximam da qualidade dele. Então, o que você tem que fazer nesse período? Cara, tenha uma planilha, tenha algo visual, algo que tu possa visualizar todas as tuas contas, algo que tu visualize todas as tuas saídas, aonde que está sendo gasto o teu dinheiro. Isso tem que estar visível para ti. Visível. Por mais que eu não sou o tipo de cara que fico acompanhando tudo por planilha. Só que eu sei exatamente aonde eu estou gastando. Entende? Então, eu tenho uma dinâmica de praticamente... Eu não compro quase nada em dinheiro, tudo no cartão. Mas por quê? Porque ali no cartão eu consigo saber exatamente tudo que saiu. Se eu fizer no dinheiro, ou eu posso ter um app que eu anote, posso anotar no papel e caneta, eu posso também. Só que eu não quero ter esse trabalho, então eu pego tudo ali do cartão. E eu sei me virar com o cartão. Tem gente que talvez não saiba porque realmente a configuração de mente dele está errado. Mas não é porque você está gastando em cartão que você não está vendo o seu dinheiro. Basta tu pegar ali o extrato e olhar e acompanhar. É a mesma coisa que tu anotar. Não muda absolutamente nada, né? Então, tenha isso bem visível para tu saber exatamente onde está indo. Porque se tu não tiver isso visível, como é que tu sabe onde é que tu está gastando? Né? Tu não vai saber nem as coisas grandes, porque muita gente às vezes só grava as contas maiores, né? Tipo, se tem aluguel... Grande maioria das pessoas. Né?
Mas esquece de colocar ali aquelas besteirinhas de vez em quando, aquelas outras coisas, às vezes, né, que não são tão grandes, só que num planejamento de meses e quem sabe anos, essa conta fica bem grande, né? Então E tem que várias provavelmente são futilidades, não são úteis, que provavelmente são normalmente. verdades. Exatamente. Então, por exemplo, para mim, Thiago, televisão não faz sentido para mim. Para mim, Thiago, assistir televisão não faz sentido. A não ser que eu veja alguma coisa através daquele canal que me edifique, que acrescente algo, que eu adquira conhecimento. Mas para mim, eu não pago TV a cabo porque para mim não faz sentido. Embora para outras pessoas vai ser uma comodidade, vai ser algo bom e nada contra isso. Mas se tu tá querendo tanto teu intercâmbio e é uma coisa que tu pode cortar é essa. Por quê? Porque para esse objetivo em si, ela não vai te contribuir em nada, ela vai ser um gasto desnecessário. Então, o que que eu fiz? O que que eu cortei de gastos desnecessários? Bom, eu cortei várias saídas para comer fora, porque queira ou não queira, a gente come mais barato em casa, sabendo se controlar, tu come muito mais Uhum. barato em casa. Então, foi coisas que eu cortei, eu diminui bastante isso, né? Quando um pouco, se eu não me engano, 3 meses antes, não, minto. 2 meses antes. 2 meses antes de ir, eu já vendi meu carro. Por quê? Porque eu poupei os gastos que eu tinha com ele, né? Ele já não era mais útil no meu trabalho, que depois eu explico também. Não era mais útil no meu trabalho, então eu não necessitava do meu carro mais. Eu podia né? Eu consegui pegar o meu carro emprestado do meu pai, porque era por um curto período de tempo, né? Da minha mãe, então eu ia Uhum. revezar. Claro, eu tinha esse suporte, né? Mas hoje praticamente todas as cidades já tem Uber. Se não tem Uber tem táxi. E ainda assim o táxi provavelmente vai ser mais barato do que tu manter teu veículo. Porque não é só gasolina, né? São IPVAs, é seguro, é a manutenção dele que tu não vê. Então tem tudo isso. Fora que com o passar do tempo ele sofre uma depreciação. Então eu fiz isso. Né? Então eu me desfiz do carro naquele momento, até porque o meu propósito era o intercâmbio. Ah, mas quando eu voltar eu vou querer o carro. Cara, tu conquista de novo. Se tu realmente quer, isso não vai ser uma coisa que tu Exatamente. tenha que segurar, sabe? Tu conquista de novo. Tu conquista de novo. E tu vai voltar melhor, não tenha dúvidas. Inclusive, provavelmente, financeiramente, você também volte melhor. Se você aplicar a coisa certa lá, se você seguir os princípios, se for um cara determinado, com vontade, você vai voltar melhor. Certo? Então, assim, nesse pilar, gastar bem, tenha tudo visualizado, controle isso. Eu não digo que você tem que ficar todo dia ali anotando tudo, exatamente tudo, mas pelo menos você tem que ter uma noção geral, né? Uma É noção isso geral aí. de onde está indo, para onde que está indo o teu dinheiro. E aí faz aquela regrinha, corta tudo que é fútil. Corta tudo que é fútil. Inclusive tem algumas coisas que são úteis que tu também pode cortar e tu pode manter só o necessário. Eu tinha um iPhone, eu vendi meu iPhone, comprei um celular inferior. Eu tinha uma caixinha da JBL, vendi minha JBL. Eu tinha um notebook, vendi meu notebook. E eu fui fazendo o que era necessário. Porque tem pessoas que não vão precisar fazer isso. Então não é para todo mundo isso que eu estou falando. Mas foi uma forma de eu alcançar minha renda em pouco tempo, porque eu tive só 6 meses para me planejar. Então eu tive que fazer. Beleza? Então acho que dentro desse pilar eu falei o básico, né? Se você quiser aprender mais sobre isso, cara, tem muitos canais de inteligência financeira que tu pode seguir. Thiago Nigro é um, Gustavo Cerbasi, Natália Arcuri, Mirna, Economirna. Tem vários aí que vão te dar uma noção bem legal sobre isso e aí tu pode se aprofundar. Mas esse é um pilar, assim, muito, muito importante dentro do teu planejamento financeiro. Gastar bem, ou seja, gastar corretamente. Beleza? Então, é isso sobre gastar bem. Agora entra as loucuras aqui do ganhar melhor. Como é que eu vou ganhar melhor? É a pergunta que todo mundo quer saber. Aqui tem muita coisa que pode ser feita, mas muita, muita mesmo. Porém, nem todas são para todos. Então, você tem que ver aquilo que se encaixa melhor para o teu perfil, de acordo com as tuas skills, né? Ou seja, de acordo com as tuas habilidades. Então, é ali que tu vai ter que investir. Mas vamos lá, o que eu, Thiago, fiz? Bom, eu sou casado, como eu falei, eu sou casado com a Juliane. E a mãe da Juliane, há um tempo atrás, ela tinha uma confeitaria. E eles faziam trufas nessa confeitaria. Eles têm o equipamento para derreter o chocolate, eles tinham as formas para tu fazer, né? Não que seja um equipamento muito, né? Nossa. Mas assim, é necessário pelo menos uma estrutura básica para que tu possa fazer e fazer em escala isso, né? Então, Uhum.
quando eu decidi do planejamento e tal, eu falei, cara, com a minha renda atual não dá, eu vou abrir aqui qual que era a minha renda para vocês verem o quanto, o quanto que realmente a gente conseguiu se superar em 6 meses e você também pode. Eu tinha um salário, fixo, eu comecei a trabalhar como corretor em agosto. Antes disso, eu trabalhava com a minha mãe. Corretor de imóveis? Oi? Corretor de imóveis. Em agosto, isso. Mas antes disso, eu estava trabalhando com a minha mãe. Então, só que eu não tinha salário. Eu tinha contas abatidas, isso só. Eu não conseguia ter um superávit. Eu não lucrava. Eu só pagava as minhas contas. Isso só. Eu não tinha lucro. E aí, beleza. Eu falei, opa, vou ter que virar essa chave aí. Aí surgiu uma oportunidade como corretor de imóveis. Então, eu tinha um salário fixo, base, de R$ 1.150 limpo. E o que eu ganhasse a mais seria uma comissão em cima de vendas. Então, eu não tinha nada mais disso. Não era algo certo. Eu precisava vender para ter algo a mais do que aquilo ali. Beleza, eu não tinha um aluguel. Eu não tinha um aluguel para pagar. A minha única despesa era com alimentação, né? E os meus gastos essenciais, né? Para me manter. E não tinha nenhum gasto alto, assim, tirando o veículo, né? Então, beleza. E aí, como é que eu ia fazer com esse salário, sem contar que eu ainda não sabia se eu ia vender ou não, para conseguir a renda suficiente? E aí veio a ideia. Bom, a mãe dela fazia isso lá. Quem sabe a gente não pudesse vender trufas? Eu já vi que várias pessoas já venderam isso, né, e tal. Quem sabe pode ser uma boa. Mas eu coloquei na minha cabeça que se eu fosse fazer isso, eu ia fazer em escala. Eu não ia vender, tipo, um pouquinho ali, um pouquinho lá. Eu ia fazer Senão isso não em ia ser o escala. suficiente. Não ia ser o suficiente. Não ia ser o suficiente. Então, vamos lá. O que a gente começou? Começamos a produzir. E aí eu pensei, cara, como que eu vou vender isso em escala? Então, eu comecei passando de porta em porta nos estabelecimentos da minha cidade, né? Procurando abrir clientela ali. Cara, consegui abrir vários. Mas, tipo, não era muita quantidade ali, sabe? Então, não foi ali ainda o forte de tudo, né? E aí eu tive a grande ideia, eu falei, cara, eu vou pegar todo o meu ciclo de amigos e pessoas próximas a mim e vou colocar eles para vender Boa. comigo. Então, eu veio que tinha uns vendedores aí e eles colocavam a margenzinha deles em cima também. Alguns não, alguns na camaradagem mesmo, deixavam no mesmo valor. E aí eu lembro que a gente vendeu quase 2.000 trufas em um mês. Que massa, cara. Então, tipo assim, a gente conseguiu uma escala bem grande e a gente ficou uns 4 Aham. vendendo trufas, né? Então, praticamente, todo o nosso capital veio disso. Tu Veio vê, cara, é dessa... uma coisa que a galera pensa assim, não vou fazer. Às vezes pensa, daí não vai dar certo, daí não vou juntar o dinheiro que eu Ah, preciso. Ah, ou daí tem invento um monte de vergonha. desculpa, ou tenho vergonha, mas daí eu vou ter que falar com meus amigos, mas daí dá muito trabalho. E aí é que não consegue Exato, realizar os sonhos, né, cara? A gente teve exatamente. uma outra aluna nossa, que eu também tiro o chapéu, que é a Mari, que ela tá louquinha para chegar também nos próximos meses, vai estar aqui, que ela, além do trabalho que já tinha, fez o mesmo planejamento de querer ganhar um dinheirinho extra para ajudar e porque queria vir, botou como objetivo. E aí ela começou a fazer pala italiana, ou paleta italiana, alguma coisa assim, eu não lembro bem o nome. É um doce também. E a Sim, mesma coisa dela ia na frente da universidade em Floripa, na frente de onde ela trabalha, no prédio onde ela trabalha, que dela conheceu um monte de gente, lá ela vendia um monte. E, cara, ela disse que isso também ajudou ela a pagar uma boa parte do intercâmbio dela, cara. com certeza. Assim, não tem tempo ruim. Então, vamos lá. Essa é uma das opções, mas era a que estava próxima a mim. Eu enxerguei no momento e eu agarrei essa. Teriam várias outras, Aham. né? Como, por exemplo, a que eu faria hoje. Sinceramente, o que eu faria hoje? Eu iria aproveitar as oportunidades que tem no digital. Tem muita Também. oportunidade no digital. Uma delas, por exemplo, que tem muita gente entrando, embora você tenha que ter muito cuidado ao fazer isso, de ir na coisa certa, mas uma delas é ser afiliado de algum curso, por exemplo. Você pode fazer isso através da Hotmart, da Eduz, que são duas plataformas. Então, pesquisa Aham. um pouco sobre esse assunto. Essa é uma das possibilidades, né? Algo que está vindo com muita força hoje e que, se você for dedicado, você pode aprender a fazer isso em pouco tempo e apenas com o teu celular. Embora se tiver um notebook, ajuda um pouco. Se tiver um computador, né? Ajuda um pouco mais também. Que é o quê? O trabalho de social media. Muitas pessoas hoje precisam fazer um gerenciamento da rede social delas e elas não têm tempo para fazer isso. Elas precisam de alguém que faça isso.
Ah, mas preciso ter formação em marketing? Não, você não precisa ter formação em marketing, mas você precisa entender disso. Obviamente, você precisa entender disso. E como tu vai entender? Cara, estuda, vai atrás, seja autodidata. Tem tanto conteúdo gratuito hoje No que... YouTube mesmo também já encontra tutoriaizinhos para ajudar. O... Hoje em dia, cara, dá para fazer até uma graninha extra com as fotos que você bate no celular, fotos e vídeos. Fotos que você Só baixa, botando exato. em sites que tem sites que você coloca suas fotos, seus vídeos lá à venda e um dia alguém pode precisar e vai comprar e tu vai ganhar uma graninha extra com aquilo. E, mas Exato. minhas fotos não são muito boas, minhas fotos. Cara, não importa. Só precisa, claro, entrar no padrão mínimo de que os caras exigem lá no site, óbvio. Mas não importa se tu não é um fotógrafo, porque às vezes o que alguém está buscando lá naquele banco de dados não é uma foto super profissional. Às vezes o que o cara quer é justamente foto talvez da tua cidade, de lugares onde você passou, e por coincidência você é a única pessoa que postou fotos daquele parque, daquele estádio, daquele lugar, e a pessoa precisa desse conteúdo, ela vai comprar. Ela vai comprar e Exato. tu vai fazer uma reninha. Tem várias formas hoje de fazer uma grana extra online. Cada um tem que aproveitar aquilo que já tem de habilidade. Então, por exemplo, assim, eu tenho uma veia empreendedora, então eu gosto de empreender, de criar novos negócios. Então, foi por isso que eu fui no da trufa. Pensei, eu vou empreender com isso aqui, por esse tempo. Vai ter aquela outra pessoa que é muito boa em redação. Cara, hoje com redação você também ganha dinheiro na internet. Tem vários sites hoje que precisam de alguém que escreva um texto sobre determinado assunto e você ganha por aquilo. Ah, eu Uhum. entendo de design. Você pode vender o teu design através... Hoje também tem vários sites, mas enfim, você pode procurar os negócios locais. Fazer alguma Tem parceria muita com algum amigo. Às vezes tem algum amigo que já toca um negócio legal, próspero, isso tu pode chegar lá, parceiro, eu preciso levantar uma grana por alguns meses, eu poderia trabalhar contigo, quanto que a gente pode se acertar, eu me esforço aqui, vou fazer o teu negócio dar certo também, vou te ajudar, um ajuda o outro, e sabe, todo mundo sai ganhando, tem muita parceria, família, dá para fazer também, é temporário, com certeza. como a própria Ju ali disse, tudo é por um tempo, o resultado é natural se você não estiver parado, é isso aí, cara, se correr Exato. atrás, quem A corre gente não está dizendo que atrás você... consegue, cara. A gente não Famoso, está quem dizendo quer dá um que tem que jeito. fazer por toda a vida, né? Não é para sempre. É por um tempo. Então Isso. você se submete a fazer algumas coisas por um tempo, por um determinado propósito que faz sentido para ti. Então, para nós, o intercâmbio fazia muito sentido. A gente já tinha determinado que a gente ia e a gente não ia voltar atrás daquilo. Tem um detalhe que eu não comentei. A Exatamente. gente ainda casou em dezembro. Então a gente teve Nossa, todas as despesas de casamento ainda. A gente não fez um hiper mega casamento, mas ele teve um custo aí, né? razoável. Passou, razoável, né? Então, tipo, teve isso ainda. Mas a gente deu conta de fazer, a gente não abriu mão. A gente não abria Fam... mão de casar e de fazer o intercâmbio. Vocês Então a estavam gente focados que vocês iam conquistar as duas coisas. focada, a gente faria o que fosse preciso para fazer acontecer. E isso é o Sim. principal. Fazer o que for preciso para fazer acontecer. E, óbvio, né? Nada que vá contra algum princípio, nada que tu tenha que quebrar alguma, né? Algum princípio, vai. Claro, Porque claro. tem regras que pode até quebrar, mas não quebre princípios. Então, se tu não quebrar princípios, tá tudo certo. Faz a tua parte e vai além. Eu falei ali do útil, do necessário, do útil e do fútil. Tem pessoas que têm carro que talvez elas possam fazer um tempo de Uber na sua cidade. Aí já não vai ser uma coisa fútil e nem, né? Vai ser muito útil, muito pelo contrário. Até vai se Uhum. tornar uma necessidade ela ter esse carro para ela poder fazer renda. É uma opção que hoje está muito em alta e as pessoas realmente conseguem uma boa renda extra com isso, né? Uma boa renda extra. Alguns fizeram dessa sua renda principal também. Então, Verdade. é uma opção também para quem tem carro. Por que não? Só uma coisa, não tenha vergonha, sabe? Tem muita gente que tem Uhum. vergonha de fazer um algo a mais para conquistar um resultado, como se isso fosse definir quem você é. Não é Cara, isso. Não é o que vergonha é você ficar, faz que define quem você é. vergonha é ficar estagnado no mesmo lugar e não Exato, conseguir sair, por mais que queira, não conseguir sair. Isso é que exato. tu precisa ter vergonha. Vergonha é tu ter um sonho e tu não correr atrás dele. Sim. Por outras coisas, por outras pessoas, sabe? Por medo. Por medo, por bloqueios. Então, sabe, elimina isso. Então, coloca a data, coloca que tu vai fazer e paga o preço. Paga o preço Sim. necessário para que tu consiga fazer isso, né? Então, assim, dentro do ganhar bem, eu vejo assim, você tem que fazer uma análise daquilo que tu tens de habilidade e usar elas a teu favor. Ah, eu não tenho nada de habilidade, então dependendo do tempo que tu tiver para se planejar, escolhe uma habilidade que tu consiga desenvolver o mais rápido possível, porque é óbvio que tem habilidades
que não tem como tu desenvolver tão rápido, porque envolve um estudo mais aprofundado. Elas são atividades, às vezes, mais complexas, que exigem certificados, né? Óbvio que eu não estou falando disso, mas eu estou falando de coisas mais, né, mais práticas mesmo, que tu possa fazer. E agora, se tu tens um período mais longo de planejamento, aí é outra conversa. Aí tu pode realmente melhorar em outras áreas, né? Talvez você já tenha uma atividade principal e você possa adquirir mais habilidades nesse momento, ou se desenvolver melhor nessa tua atividade para ganhar melhor nessa atividade. Talvez não precise de uma extra, entendeu? Então, tu pode, às vezes, mudar, pedir um aumento também. São coisas que tu vai ter que enxergar dentro do teu sistema, dentro daquilo que tu tá envolvido, né? Então, dentro desse pilar, existem 1001 maneiras. Se tu for para a internet, tu vai encontrar. Eu não vou me aprofundar muito nisso, em quais, porque o qual vai depender daquilo que tu tem de habilidade, dependendo do preço que tu quer pagar, dependendo de quanto tempo tu tens. Então, depende do estilo de vida de cada um, das vontades, prioridades de cada um. Exato. Só uma coisa, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Esse é o ponto principal. Não tenha vergonha de fazer aquilo que for preciso para tu conseguir chegar no teu objetivo final. E aí, feito isso, tem uma coisa que é o investir bem aqui. Eu falei de alguns pontos antes, que eles começam até, inclusive, antes disso, praticamente. Ou até em conjunto, né? Embora eu fui definir cidade e escola bem próximo da data já. Ali por outubro, novembro, que eu fui decidir. E eu ia em janeiro, né? Então, foi mais para frente. Por quê? Porque nesse tempo todo eu gastei muito tempo, mas muito tempo, pesquisando qual a cidade, pesquisando qual a escola, porque isso tudo interfere diretamente no montante que tu tens que juntar. Então, assim, definir o orçamento é muito importante, já logo no início, para tu saber realmente como que tu vai se planejar para isso. Porque se a gente está falando de juntar 60 mil, é uma coisa. Se eu estou falando de juntar 35 mil, é outra conversa. Então, isso também é muito importante, né? Tu encaixar dentro do teu orçamento aquilo que faz sentido, aquilo que tu tens que ter um bom senso também, porque embora é importante acreditar e eu agir para acreditar, mas eu preciso encaixar aquilo que faz sentido naquele momento. Eu sabia que para nós um determinado valor era o que a gente conseguiria bater em tão pouco tempo. Se eu quisesse chegar num montante um pouco mais alto, né? Ou seja, uma escola mais cara, a cidade não envolve tanto em capital inicial, ela vai envolver mais no capital depois, nos custos, nas suas despesas mensais, né? Mas, embora os cursos em Dublin, né, nas outras cidades são um pouco mais caros do que em Limerick, que a tendência é ser um pouco mais caro, né? Então, tem sim uma interferência ali também. Mas, enfim, você tem que saber escolher algo que se encaixe com o teu perfil, porque é óbvio que se tu colocar algo de um valor exorbitante, você vai levar mais tempo para alcançar, dependendo de quanto é a tua entrada e dependendo de quanto é a tua saída. Porque é dali que você vai tirar tudo. Então, assim, dentro disso, pesquise muito, né? Como eu gostaria de ter o curso, né, que tu lançaste há um tempo atrás, sobre o planejamento de intercâmbio, como eu gostaria de ter tido esse curso para eu poder agilizar muito mais a minha busca. Eu gastei muitas horas estudando e vendo vídeos e tentando achar algum conteúdo gratuito, e embora tenha muito conteúdo gratuito, não estão organizados, não existe alguém ali te dizendo claramente o passo a passo que tu tens que fazer, né? Então, isso foi isso. Foi uma grande dificuldade. Foi uma grande dificuldade. Cara, mas, enfim, ter um auxílio, ter o conhecimento de alguém que já está há anos no mercado, que já passou por tudo isso e tal, faz a diferença sim para conseguir um bom negócio. É igual um corretor de imóveis, ele te ajuda a conseguir o melhor negócio, seja você vendendo essa casa ou comprando uma casa, ele não está ali à toa. É igual o cara no banco que está ali para te aconselhar sobre investimentos, porque ele estuda, ele trabalha com isso, ele sabe, vai te aconselhar e tu vai sair ganhando se tu escutar os conselhos deles. A mesma coisa é o consultor de intercâmbio. Tu também vai sair ganhando, tu vai economizar tempo, vai economizar dinheiro se tu tiver um consultor de intercâmbio decente, bom, né? Claro, do teu lado te ajudando, sem dúvida nenhuma. Isso não é despesa, não, é um investimento. Quando precisa de um especialista para certa área, ele vai te ajudar a economizar porque ele sabe os caminhos, ele tem as manhas.
E muita gente se engana achando que vai pagar menos fazendo tudo por conta ou fechando direto com a escola. É Normalmente mito gasta isso. mais dinheiro, é mito, normalmente gasta mais dinheiro, porque acaba errando em muitos outros pontos, daí acaba gastando mais dinheiro, perde o dobro do tempo e ainda acaba fazendo as coisas muitas vezes erradas. E aí o que leva mais tempo ainda para consertar os erros e conseguir atingir os objetivos e ficar lá perdido sem saber o que está acontecendo. Então, tem Exato. alguém que te diga, olha, agora você vai fazer isso, amanhã você vai precisar fazer aquilo, no outro final de semana que vem você vai fazer tal coisa. Quando você chegar vai funcionar assim, vai funcionar assado. Tudo é muito mais fácil, mais rápido, mais econômico, sem dúvida. Tá? E se poupa tempo, poupa energia, essa energia tu consegue empregar ela em algo que dá mais resultado, que dá mais retorno para ti naquele momento, e é isso que importa para ti Sem nesse falar na momento. tranquilidade. Sabe, os meus alunos, eles chegam aqui super tranquilos, porque eles já sabem exatamente cada passo que eles vão ter que dar antes de eles virem, o que vai acontecer lá na frente, quando eles chegarem, como vai ser, o que eles vão precisar, o que não vão precisar, o que eu vou conseguir para eles, o que não. Eles já sabem tudo. Então, eles chegam super tranquilos, porque eles já conseguem visualizar como vai ser o intercâmbio deles, principalmente o início, que é a parte mais difícil para quem vem. É diferente de alguém que vem sem a nossa assistência, sem o nosso auxílio, e não faz ideia do que vai acontecer quando chegar aqui. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu fui com agência até, porém eu não tive um suporte ainda tão bom, porque a agência, infelizmente, deixou a desejar, né? Na minha opinião. Não foi a É, tua agência, mas não, a gente tem que pesquisar bem, faz muito para bem isso acompanhar. também. Exato, exato. E isso faz muita diferença, escolher uma boa agência, alguém que realmente te dê o suporte que tu precisa, que clareie realmente todo o passo a passo para que tu não tenha tanta dificuldade, né? Mas isso é um ponto bem importante também, escolher bem isso. Mas enfim, Infelizmente, ainda tem sim agências que depois que recebe o teu dinheiro, fazem tua matrícula na escola e pulam fora e não te ajudam mais. Quer ver depois que tu embarca, então, mesmo daí eles não querem mais nem saber. E tu exato, manda mensagem, a gente precisa deles, chama eles, eles não estão ali para te ajudar. Isso é um exato. pepino, cara. E a gente sabe disso, é Bárbara, por ter sido intercambistas e justamente por ter tido uma experiência contrária que a gente gosta tanto de ajudar a galera. Porque para nós foi bom, o Murilo deu toda essa assistência para a gente quando a gente chegou aqui, nos ajudou em tudo, nos ensinou tudo, nos mostrou todo o caminho, isso, tudo, e isso fez muita diferença. A gente conseguia ver essa diferença comparando com os outros colegas da sala que sofriam mais para conseguir as coisas, por não saber os caminhos, quem vinha com outras agências ou com agências que deixou eles na mão. Então, a gente gosta de bater muito no pós-atendimento, digamos assim, no pós-venda, que é quando o aluno está aqui já em Limerick, que a gente mais ajuda, porque é aqui que tu mais vai precisar de ajuda, cara. Não é nem antes, é aqui que tu mais vai precisar de ajuda. Exatamente. Quando tu chega ali é que tu vê o tamanho é realmente estar ali. E tem um monte de coisas que tu não pensa que vai ter que se preocupar, mas elas são fundamentais, né? Porque se tu demorar para achar concessão fixa, isso vai interferir diretamente no teu orçamento também, Às vezes né? tu acha que já sabe tudo, que tá pronto e chega aqui e se depara com um monte de coisa que tu nem imaginava que existia. E que já poderia ter sido orientado antes, já sabendo que isso tudo iria acontecer. Antes. E quanto a isso, eu realmente não fui tão orientado. Então, esse tem alguns pontos que são muito, muito importantes, né? É. Bom, eu quero falar de uma estratégia que eu adotei também, que é assim, ó, eu não recomendo para pessoas que são inseguras. Eu tinha muita Hum. confiança, muita certeza de que ia dar certo e por isso que eu fiz isso, tá? Mas o que é? Eu fiz os cursos de inglês no cartão de crédito. Então, eu fiz para começar a pagar com o dinheiro que eu iria receber trabalhando na Irlanda. Então, isso é uma estratégia bem arriscada. Eu não recomendo isso para alguém que tem tempo para se planejar e consegue guardar. Mas eu fui muito seguro de que não ia ser um problema isso para mim. E, Então, Thiago, eu deixa eu te sabia. perguntar, o banco não cobrou muito juro por estar fazendo esse parcelamento para ti? A operadora do cartão? Não, foi pouco juros. Foi pouco. Foi algo em torno de 200 e alguma coisa reais, assim. Não foi muita coisa. Foi bem pouco. Porque, na verdade, o dinheiro cai à vista, né? Para a Não, empresa. para a escola cai à vista, por isso a escola não cobra o juro. Mas o que muito aluno nosso acaba não fazendo no cartão, porque daí a operadora do cartão, que é quem vai parcelar, né? Aí ela acaba metendo a faca e aí o valor final acaba ficando muito caro. Sim, não, eu tive um valor a mais, mas não foi um valor tão a mais assim, tá? Não foi um valor tão a mais assim. Para mim compensou naquele momento, né? Embora
obviamente que eu iria colocar um limite. Não, tá demais. Então eu procuraria outra Uhum. maneira de ter esse capital, né? Mas, por exemplo, outra possibilidade que existe, empréstimo, é uma possibilidade? É uma possibilidade. É uma possibilidade. Mas dependendo da taxa que tu for fechar, cara, é isso que eu tô dizendo. Você tem que estar muito seguro de que você vai conseguir dar a volta por cima. Porque se você não tiver essa segurança, cara, é complicado. Então, assim, Concordo. óbvio, se eu fosse te mentorar agora financeiramente, eu diria, não faz, não faz. Mas, do ponto de vista de alguém que tá confiante, que sabe que vai dar certo, que vai fazer acontecer, independente do que vai encontrar, cara, vai, entendeu? Nada pode te parar. Se tu tiver determinado isso em ti, nada vai te parar e tu consegue fazer. Então, a gente precisou optar por isso, porque senão, realmente, não tinha mais de onde eu tirar. Né? A gente fez o que Uhum. foi possível nesse pouco tempo, porque queira ou não queira, a gente sabe Certo? que é um valor bem considerável, né? É um valor bem considerável o montante total, né? Então, partindo do princípio que a gente... Eu e a Bá pegamos uma pequena parte emprestada. O que faltava para a gente vir, a gente pegou emprestado e bem também, planejando, claro, cuidando muito para, né, tendo a certeza de que ia conseguir economizar e juntar esse dinheiro e pagar de volta. E graças a Deus conseguimos não conquistar isso, mas muito mais outras coisas que a gente nem esperava que ia conquistar. De tão sangue no zóio que a gente foi em fazer dar certo. Exatamente. É isso. Então, assim, eu fui com a certeza de que eu ia dar conta de pagar essa conta, de que não ia ter um problema e que eu ia fazer o que fosse necessário para eu conseguir pagar. Eu não ia ficar em dívida. Então, o emprestar é uma alternativa também, né? E todo Uhum. mundo tem próximo que pode contribuir nesse quesito também. E se tu não tiver alguém próximo, você pode recorrer a algum banco. É o ideal? Não é o ideal. Não é o ideal. Mas é como eu falei, se tu tiver com o mindset de que tu vai conseguir, cara, eu não vejo como um problema mesmo, não vejo. Claro, Porque é se um tu for uma investimento. pessoa disciplinada e organizada, tu vai conseguir. Porque daí eu e a Bárbara, como a gente precisava fazer sobrar o dinheiro, então a gente buscou as moradias mais baratas que tinha, né? Não as melhores, não as mais confortáveis, não as mais luxuosas, fomos nas mais baratas e a gente guardava o nosso dinheiro. A gente, por 6 meses, não sei quantos meses, a gente não ia para pub, não gastava em restaurante. A nossa primeira viagem só rolou, acho que depois de 8 meses, mais ou menos, que a gente já estava aqui na Irlanda. Até então, todo o dinheiro que a gente ganhava era só para pagar o aluguel, a comida, que, né, que casa e comida tem que ter, e o resto Sim, era para juntar. Era para guardar, ou para pagar ali o empréstimo, e também para guardar para a renovação, que a gente queria renovar o curso mais vezes, a gente fez 3 vezes o curso, então a gente precisava pagar mais 2 renovações ainda. E também tivemos que fazer um investimento de 5 mil euros na cidadania italiana da Bárbara, que foi o que acabou nos custando. Então, e tudo isso foi com o dinheiro que a gente juntou aqui, trabalhando part-time mesmo, quando dava, trabalhando full-time nos momentos que pode trabalhar full-time, seguindo as normas direitinho. A gente não precisou fazer nada por fora, nada legal, nada disso, mas a gente gastava pouco. Então, o que a gente exato. ganhava, a gente fazia sobrar mais da metade dos nossos salários juntos sobrava. Pelo menos o salário de um dos dois Aí sobrava. entra um ponto bem importante, a escolha da cidade, né? Dependendo da cidade que você... Foi por isso que escolhemos Limerick. A gente Exato, precisava que os custos fossem os mais baixos possíveis e Limerick proporciona isso para nós, um custo de vida baixíssimo, assim sobra mais dinheiro no bolso. exatamente. Então, foi por isso também que eu escolhi Limerick. Por quê? Porque, de qualquer forma, eu iria estar na Irlanda, então, para mim, não importava tanto se eu ia estar em Dublin, se eu ia Uhum. estar em Cork, se eu ia estar em Galway, né? Eu queria estar na Irlanda. E Limerick te oferece tudo que as outras cidades te oferecem. É claro que Dublin vai ter mais opções, né? Claro, uma Então, para quem cidade busca gigantesca. entretenimento, óbvio que Dublin talvez vai ser melhor nesse quesito, assim como Cork também é melhor em entretenimento. Né? E eu não buscava isso, então para mim não fazia sentido eu ir Só que pagar daí mais. a pessoa foge do foco dela de querer economizar. Porque o entretenimento é fútil e caro. Então, a pessoa vai morar numa cidade que é caríssima, que nem Dublin, que é super cara, que vai consumir o teu salário, e tu ainda quer o resto que sobrar, tu quer gastar em entretenimento, então tu tá planejando o oposto de economizar grana. E aí vem a calçado. Não tem problema tu fazer isso. Se tu tem dinheiro sobrando, se tu tá afim de se divertir, dá-lhe pau, vai mesmo pra Dublin, torta o dinheiro lá que vai ser diversão sem dúvida nenhuma.
Mas se tu tá vindo com o dinheiro contadinho, se tu precisa economizar, se você precisa fazer dinheiro quando chegar aqui, se você pegou um pouco emprestado, ou isso, aquilo, cara, tu tem o teu foco, então tem que ser economia. Então tem que buscar um lugar barato e não ficar torrando com entretenimento. Exatamente isso. Falasse tudo, é isso. É, É isso. Então, tipo assim, a escolha da cidade, ela é extremamente importante pensando, né, nesse planejamento, pensando principalmente se tu for com uma dívida já, né? Então, se tu sair com essa dívida, saiba que tu tens que escolher ou você, para onde você for, você conseguir complementar essa renda, só que aí, assim, né? A gente tem 20 horas. Então, quanto que a gente ganha por semana? 200 euros por semana é praticamente o que a gente vai ganhar. Na média é isso, né? Óbvio que uhum, alguns podem ganhar né, por hora, dos 10,10 que está isso. hoje como mínimo, né? Mas no mínimo seriam os 200 euros aí por semana, e dependendo da cidade que tu for escolher, aí vai ter o valor do aluguel, vai ter a tua alimentação, e aí você precisa fazer a conta para ver se fecha você pagar aquela conta que você tem, né, que você fez no Brasil, enfim, né, que você ainda vai estar pagando, seja ele um empréstimo, seja ele o cartão, né, e aí é essa conta que você tem que fazer. Então, por isso que é muito, muito, muito importante você escolher a cidade que se encaixa no teu perfil e no teu bolso, né? Que é aquilo que tu fala. Isso aí. Então, nós dois seguimos uma mesma linha, né? A gente não Para tinha tanto casais, recurso, né? principalmente, a melhor escolha é Limerick, por essa questão da economia, porque casal, cara, não se submete a dividir quarto, né, velho? Então, o que acontece? Muita gente vai para Dublin sabendo que vai dividir o quarto com 3, 4, 5 pessoas, dormindo no mesmo quarto, coisa que, cara, mesmo eu solteiro eu não faria, que nem com meus irmãos não gostavam de dividir quarto, mas o cara ainda tem essa opção, ele divide o quarto, daí ele consegue pagar mais ou menos o que ele pagaria num quarto só dele aqui em Lier. Lá ele vai ter que dividir com 4, 5 pessoas, mas ele tá tudo certo. Agora o casal não, né, cara? O casal não vai dividir o quarto com 4, 5 pessoas. O casal quer um quarto só pra si. E aí, cara, ter que bancar um quarto sozinho em Dublin, meu irmão, é Exatamente. difícil, não é fácil. Já Se aqui você é tem, bem tá mais tranquilo, tranquilo. né? Se você tem, tá tranquilo. E se é isso que É, você quer, ok. Mas aí a gente não tá falando, né? A gente tá falando isso para aquela pessoa que tá indo com o orçamento o bem foco da apertado. live de hoje é sobre financeiro, não é para quem tá sobrando, é para quem não tem. Exato. É para quem precisa economizar, que é para quem ainda precisa juntar mais grana, que quer economizar grana aqui. Esse é o foco da live de hoje. Então vamos lá. Vamos fazer né? Vamos recapitular aí, porque pode ser que tem gente também que entrou aí no meio ou mais pro fim, talvez não pegou lá na frente. Mas vamos lá, eu falei de 3 pilares, né? Quais são? Gastar bem, ou seja, elimina aquilo que é fútil na tua vida, mantém aquilo que é necessário, e o útil tu ainda pode estudar, se vale a pena você manter aquilo que é útil. Então, elimina tudo aquilo que é fútil, mantém só o necessário, né? E aí você faz uma grana com isso, além de não ter aquela despesa ainda recorrente, como muitos têm, né? Por exemplo, Netflix, Spotify, são coisas muito maravilhosas que é difícil a gente abrir mão. É difícil a gente abrir mão, mas talvez você precise abrir mão por um tempo. Se o intercâmbio realmente for uma prioridade para você, não vai ser problema você abrir mão disso. Então, É isso aí. dentro do gastar bem, entra isso. Então, ganhar melhor. Cara, aquilo que eu falei, veja quais são as suas habilidades, veja quanto tempo você tem para fazer, o que está disposto a pagar de preço. Tem várias opções. E aí, se tu for para a internet, tu já vai achar um monte de opções, né? Como eu falei no digital, hoje estão surgindo muitas opções. Digital hoje é uma das maneiras mais rápidas para você começar e para Cara, você até entregar panfleto eu entreguei já para levantar a graninha extra. Olha aí, ó. Qual Tá pega? aí mais uma opção Aham. aí. Então, agora, uma coisa que tu tem que ter, faz aquilo que vai te dar mais ROI, ou seja, aquilo que, com aquela energia que tu empregar, te dá mais retorno naquele momento. Então, dependendo das tuas habilidades, vão ter coisas que tu consegue fazer que vão te dar muito retorno. E dependendo se tu não for um cara com habilidades que realmente te dão retorno, aí você vai ter que ir atrás de desenvolver elas para aí você aplicar. Porque, como eu falei, dinheiro é consequência de energia empregada em algo. Então, é óbvio que tem coisas que dão mais retorno e coisas que dão menos. Então, busque as que dão mais de acordo com o teu perfil, né? Que Eu aí, ia, obviamente, a gente está falando de conseguir mais rápido. é, Pode eu, falar. eu, eu e a Bá contar agora então, um pouquinho para vocês de como foi a história minha e da Bárbara, para juntar grana, se planejar o antes de embarcar para cá, né? Também, principalmente nessa questão financeira.
Eu e a Bárbara, na verdade é o seguinte, o meu irmão veio para a Irlanda em 2013. Quando ele voltou, eu fiquei encantado e eu botei na minha cabeça que um dia eu ia chegar lá. Um dia eu ia realizar esse mesmo sonho. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. E aí, 4 anos antes de realmente embarcar, eu comecei a botar já que eu já tinha posto 2017 como o ano. Ainda não tinha dado, mas eu botei assim, já comecei que nem o Thiago falou no início. Você precisa querer. Isso tem que virar uma prioridade na sua vida. Senão, tu não vai fazer acontecer. Mas se vir uma prioridade, cara, tu vai dar um jeito. Então eu botei como prioridade. Vai acontecer e vai ser 2017, cara. Claro que ao longo do caminho foram acontecendo algumas coisas. Então, por exemplo, logo no que eu comecei a planejar tudo isso, surgiu a Bárbara na minha vida. E aí, quando a gente começou a se conhecer, a primeira coisa que eu falei para ela foi assim, olha, se é pra gente continuar levando isso adiante, tu precisa saber de uma coisa. Em 2017 eu tô indo pra Irlanda. Tu vai vir junto? E ela falou, vou. Vou, que eu tenho coragem, eu quero. E para minha sorte também, a Bárbara já tinha feito intercâmbio no Chile, morou 6 meses lá em Santiago, então ela já tem essa vibe de intercâmbio, de viajar o mundo, de morar fora, conhecer novas culturas. Ali mesmo deu o match e a gente começou a planejar juntos, então. E aí foram 3 anos e pouco de planejamento juntos, de todo o nosso intercâmbio. Nisso, a Bárbara estava fazendo faculdade. E por coincidência, ela ia terminar a faculdade em 2017. Na verdade, final de 2016 terminava, era o último semestre dela. E então daí também deu coincidência porque ela falou, olha, eu também não vou antes de terminar a faculdade. Com certeza, tem todo esse direito. Mas por coincidência é 2017 que eu quero e quando tu já terminou, eu também tinha alguns outros planos com uma entidade que eu fazia parte também, que eu já tinha assumido alguns cargos lá. Em 2016 eu ia me tornar o presidente da entidade, então eu precisava também focar ali, antes de poder partir para uma nova jornada, eu precisava deixar tudo organizado em ordem com tudo que eu já havia me comprometido a fazer lá também, bem como a Bárbara com a faculdade dela. Mas daí ali a gente foi planejando. E o dinheiro, eu e a Bárbara, a gente já trabalhava muito no limite. A Bárbara trabalhava durante o dia no escritório de advocacia, como estagiária, à noite fazia faculdade de Direito, e principalmente nos últimos meses, ali no último semestre, ela estava se matando para fazer de madrugada TCC, apresentação, aquelas coisas aradas toda, e estudar para passar no OAB, porque ela também, a gente botou como uma prioridade, que era para ela passar no OAB antes da gente vir, para já estar com isso pronto. Então, ela de madrugada, daí ela ficava estudando. Nossa, foi bem puxado para ela, a gente mal conseguia se ver, porque daí eu também comecei a aceitar tudo que era emprego. Eu tinha uma agência de publicidade, mas comecei a aceitar tudo que era trabalho, e comecei a pegar todos os trabalhos para mim. Eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada na agência, virava noites, sem dormir, trabalhando para entregar para os clientes o mais rápido possível, para pegar mais trabalho ainda, para poder tentar fazer mais dinheiro. Na época, por uma boa sorte nossa também, é que cada um ainda morava com seus pais. Então, a gente não pagava aluguel, não pagava por comida, ajudava um pouquinho em casa, mas nada assim demais. Nossos pais nunca cobraram isso da gente. Então, a gente conseguia guardar o que a gente ganhava. Como o Thiagão falou, eliminamos o que era fútil, eliminamos o que não fazia parte dos nossos planos, o que não ia agregar. A gente parou de gastar dinheiro com isso e começamos a juntar dinheiro para a nossa viagem. A gente até simbolizou, um dia eu dei para ela de presente um cofrinho em formatinho lá de coração que tu escreve com giz para que é aquela grana. Foi simbólico, porque claro, o dinheiro pro intercâmbio não cabe num cofrinho pequenininho daquele, mas a gente escreveu lá, Irlanda 2017. Isso 3 anos antes. E aquilo nos lembrava todo dia que a gente tinha que juntar dinheiro para a Irlanda em 2017. E isso fazia a gente juntar a grana e guardar a grana e economizar e mandar todo o dinheiro para a conta e juntando. Quando chegou ali muito próximo de 2017 já, ali final do ano de 2016, a Bárbara conseguiu se formar, foi uma formatura linda, passou na OAB de cara, a menina mandou muito bem, valeu os esforços, conseguiu passar na OAB, e a gente daí entrou em 2017 a gente ainda não tinha 100% da grana, faltava um pouquinho. Daí foi quando a gente entrou em contato aí com os parentes, pai, mãe, coisa, conseguimos levantar o que faltava, e como um empréstimo, claro, né, emprestado. E aí a gente vendeu carro, vendeu TV que eu tinha, vendi impressora, vendi tudo, cara. Tudo. Eu não deixei nada para trás. A Bárbara também vendeu tudo que ela tinha, vendemos tudo que a gente tinha para tentar juntar o máximo que dava. E viemos para cá com uma mão na frente e outra atrás e ainda devendo dinheiro.
Então a É gente nóis. chegou pirado do tipo, cara, nós precisamos fazer grana. Nós não podemos ficar devendo para ninguém, pelo amor de Deus. Precisamos dar um jeito de fazer grana, porque temos que pagar o que devemos e ainda temos mais contas que estão vindo pela frente, que é renovações e cidadania italiana. Então, meu Deus, começamos a correr atrás e também fazer tudo que era bico e tudo que era trabalho também e tal, economizando. Chegou um ponto que eu e a Bá tivemos que colocar um seguinte limite. A gente fez os cálculos e a gente viu, olha, para a gente conseguir realmente atingir. Ah, e antes de vir também, nós também usava tudo em planilha. A gente colocava tudo na planilha. Quanto que nós vamos precisar, quanto que nós vamos gastar lá, quanto que nós vamos ganhar, quanto se vai dar para pagar as contas ou não vai dar para pagar, quanto vai sobrar, quanto gasta com isso, com lá, com Google Plus. E esses dias eu achei essa planilha ainda, inclusive, eu e a Bárbara aqui no computador, a gente abriu e a gente chorou de rir, vendo a planilha, meu Deus, a planilha que a gente fez lá em 2015, 2016, tudo errado. Nós olhamos, meu Cara, Deus do céu, cara. Nós falamos, erramos um monte os valores na nossa planilha, mas assim, erramos mas nos dava miúdos. uma noção. Isso, e no balanço final a gente Dava meio que uma- acertou. Então a gente sabia que ia dar certo, mas alguns valores a gente botou menos do que realmente é, outros mais, e no fim deu certo. Também a gente não tinha vivido a experiência ainda, não dá para exigir muito. Mas daí a gente fez planilhas e quando a gente chegou aqui a gente fez de novo. E a gente começou a pensar assim, tá, mas peraí, se a gente gasta tanto de aluguel, a gente gasta mais ou menos tanto de comida, e olha que a gente só comia das coisas mais baratas que tinha no mercado. Até hoje é mais ou menos assim ainda, mas era só pegar assim, nada que fosse mais do que R$ 5 e 5 euros o quilo, proibido. Ou seja, carne era só carne moída praticamente, que é onde fica e nuggets, que fica abaixo de 5 euros o quilo. Na verdade, de carne moída e nuggets de carne. Salsicha também, fica abaixo de 5 euros o quilo. E arroz e macarrão. E só. E era o que a gente comia o tempo todo. Só. Frango, carne moída e macarrão, arroz, batata. Batata, aqui batata é barato. Pizza. Então era muita pizza. Pizza também fica Pizza. centavos. Pizza é 2 euros o quilo. Então também ficava abaixo de 5 euros o quilo. Só as coisas mais baratas. Até aí tá. Então nós calculamos, beleza, nós gastamos tanto de mercado por mês, gastamos tanto de aluguel, tanto de luz, isso não tem como tirar. Fora isso, quer dizer, ainda minto, tirando o aluguel e a luz, que é fixo, porque até o mercado não é fixo, de certa forma. Tu pode comer coisas Variável. mais caras ou mais baratas. Então, a luz também não é bem fixa, mas ela acaba sendo um linear e tal. Mas, beleza, luz e aluguel a gente botou fixo. Fora isso, cara, a gente fez os cálculos que para sobrar o que a gente precisava, a gente não podia gastar mais do que 7 euros por dia, contando com o mercado. Então, cara, daí se num dia a gente ia no mercado e gastava 14 euros, no outro dia não podia gastar nada para equilibrar os 7. Tinha que cuidar. Então, eu trabalhava 40 minutos, mais ou menos, 40 minutos, 50 minutos da onde a gente morava. Eu ia a pé, cara, voltava depois de um dia de expediente, cansado, morto, mas não pegava o busão, porque não, dos 7 euros por dia não sobrava para eu pagar 1 euro e pouco do busão. Não sobrava. Então, eu não pegava a porra do busão. A gente tinha que viver com os 7 horas por dia. Voltava a pé e tal. Quando a gente viu que a gente começou a juntar uma grana legal e começou a pagar tudo e começou a sobrar um pouquinho mais e tal, daí eu já comecei de busão pro trabalho, daí depois de uns 6 meses, tá? Daí a gente planejou uma viagem que aconteceu só 8 meses depois da nossa chegada. Daí a gente foi planejando com o dinheiro que sobrava, tirando já as obrigações. Daí a gente viu se a gente queria, então, desestressar um pouco, fazer alguma outra coisinha, porque a gente também estava num limite ali de trabalhar muito. Mas, mas no fim foi dando tudo certo e a gente atingiu todos esses objetivos financeiros. E mais, porque a gente atingiu esses objetivos financeiros mais rápido do que a gente esperava, do que a gente realmente tinha calculado. Eu gosto de calcular tudo para pior, digamos assim. Então, olha, se a gente ganhar Sim, pouco e gastar muito, a gente vai atingir esse sim. objetivo. Então, temos que se esforçar para isso, e daí no fim a gente se esforça mais, então ganha mais ainda, e consegue se esforçar mais ainda para economizar, e economiza mais do que tinha planejado. E com isso a Exato. gente conseguiu fazer sobrar mais dinheiro e mais rápido. Então a gente pagou as duas renovações, a gente pagou o que a gente devia, a gente fez viagens, viajando já para 12 países, agora estamos pagando um carrinho aí bem bacana também. Hoje já conseguimos morar sozinhos, pagamos a cidadania da Bárbara, que custou aí em torno de 5 mil, com tudo, com assessoria, documentação, viagens para a Itália, tudo, acabou saindo em 5 mil euros, tudo pago daí com o suor daqui. Mas tem que Exato. se organizar, tem que planejar e tem que ser sangue nos olhos, tem que correr atrás. Quem quer dá um É, jeito. é isso. Olha só o tanto de coisas que tu se dispôs a fazer para alcançar o objetivo. E é isso, cara. Se tu tiver disposto a pagar o preço que for preciso,
para que tu consiga fazer, cara, não tem desculpa, né? É. Não tem desculpa. A nossa história também terminou assim. A gente conseguiu pagar tudo que devia e voltamos com um bom superávit ainda, né? Voltamos bem no lucro. Maravilha. Porque não foi só o financeiro que importa, né? A gente voltou muito no lucro, por quê? Porque a gente foi para um novo lugar, conheceu novas pessoas, tivemos novas experiências, né? Tivemos o aprendizado, tivemos o choque cultural, que foi muito massa. Então, cara, a gente só saiu ganhando. E a gente saiu de um, tipo assim, né? Naquela pressão, será que vai dar certo? Todo mundo ao nosso redor. Meu Deus, vocês são loucos, né? Mas dá certo, porque a gente acreditou do início ao fim, né? É isso aí. Tem que ser sangue no zóio. A gente trabalhou também em tudo que é coisa. Vocês também trabalharam aqui de fritando frango. Eu trabalhei de barista, mas limpei muito chão lá, limpava banheiro da cafeteria. Quando a minha patroa ligava, num sábado, às 6 da manhã, dizendo: Gustavo, pelo amor de Deus, pode vir trabalhar hoje que fulano não pôde vir. Eu dizia: vou. E sempre que alguém faltar, tu me liga. Me liga que eu cubro essa pessoa, porque cada vez que eu for cobrir alguém é um dinheirinho extra que eu ganho. Então, minha patroa sempre me ligava para tapar os buracos e eu ia. Era madrugada, era não sei o quê. Me ligava em cima da hora, eu levantava, saía correndo, me vestia e ia que eu voltava com 30, 40 euros a mais no bolso toda vez que eu voltava para casa. E esforço a gente recupera. Cansaço a gente recupera. É uma noite bem dormida, tu recupera. Mas o dinheirinho não vai sair do bolso. O dinheirinho tá ali. O dinheirinho daquele esforço, daquele cansaço tá ali. Valeu a pena. Então, no outro dia, tu tá zero de novo, mas com superávit do dinheiro do dia anterior. Então, cara, a Bárbara também arrumou 500 empregos. Quando outro chamava oferecendo um pouco a mais, ela já trocava, ia para ganhar mais. E assim foi indo e correndo atrás. E se o emprego começava a dar poucas horas, ela já largava e buscava outro, então que desse mais horas, para continuar ganhando, para a gente continuar podendo atingir nossos objetivos. Limpamos muito banheiro, sim, a gente economizou muito. Não ia no pub, enquanto todo mundo estava indo para o pub tomar gelada, a gente não podia ir. A gente tinha que dizer: não, agradeço o convite, mas temos que ficar em casa hoje. Mas a gente conquistou tudo que a gente queria. As nossas prioridades, a gente conquistou. A gente chegou lá. Então, exato, valeu todo o esforço, valeu totalmente a pena. E a gente não se arrepende, a gente faria de novo. Se precisar, a gente mete a mão na massa e faz tudo de novo. É isso. Só não consegue quem realmente não tiver disposto a abrir mão dessas coisas que acham que são essenciais, mas não são. Elas são algo a mais só. O essencial é você fazer aquilo que você quer, aquilo que você realmente tem como propósito, aquilo que você ama, né? Aquilo que você sabe que todo mundo tem algo que ama fazer, que gosta de fazer, ou que tem muita habilidade em fazer. E é nisso que tu tens que investir. E, cara, para praticamente 100% das pessoas, assim, eu não tenho a menor dúvida de que o intercâmbio vai agregar. Tem gente que vai frustrada porque acha que está indo para um lugar para receber o melhor daquele lugar, mas tu não está indo só para receber, tu tá indo para somar, para realmente fazer multiplicar. Essa é a melhor palavra ainda. Multiplicar. Então, tu está indo para fazer diferença também. Não vá com essa... A gente tem esse olhar muito, né, de sanguessuga, só quer sugar as coisas. Não, você está indo para agregar. Isso porque aí. Não vem achando que tu vai morar no mesmo conforto que teus pais levaram a vida inteira para te dar, que tu vai chegar aqui e vai comprar carro, que tu já vai chegar aqui sentando na janelinha, já ganhando muito dinheiro, sem precisar sair do sofá, ficando em casa, que todo mundo vai arrumar emprego por ti, que alguém vai te enviar um emprego, que alguém vai te enviar uma moradia. Não, amigão, não. Aqui tu vem para crescer, cara. Aqui tu vem para amadurecer, porque aqui tu tem que correr atrás. Tem muita oportunidade aqui? Tem. Mas é para quem corre atrás. Se tu correr atrás, elas existem. É diferente do Brasil. Por que a gente saiu do Brasil? Porque a gente corria muito atrás das coisas no Brasil e a gente não estava conseguindo conquistar. Não era por falta de esforço. Aqui, eu diria que é mais fácil conquistar que no Brasil. Mas nos dois lugares tu precisa ter esforço. E não existe um lugar que sem esforço tu vai conquistar. Não existe. Pode ir para o país mais rico do mundo, que não vai ser assim. Exatamente. Falou tudo. É isso aí, não sei quanto tempo a gente tem. Como é que tá aí? Estamos liberados, na verdade. O Instagram me liberou. Verdade, posso fazer lives com mais de 1 hora. Coisa linda. Eu não sei qual é o limite. Eu tô aí de olho aqui em cima. Se aparecer o contadorzinho do coisa, porque do nada eles encerram. Se eu não ver o contador, eles vão encerrar do nada. Eu não sei qual é o novo limite para lives, mas está passando de 1 hora, graças a Deus. Coisa linda. Cara, inclusive, eu tenho 3 tatuagens. E a minha última tatuagem eu fiz aqui na Irlanda, fiz agora no final do ano passado, que eu tatuei uma frase que diz assim:
Where there's a will, there's a way. Traduzindo, onde existe uma vontade, existe um caminho. Se você quer, você consegue. E depois de ver que eu e a Bárbara, a gente fez todo esse planejamento durante todos esses anos, a gente correu tanto atrás, a gente se esforçou tanto, a gente se dedicou tanto e a gente conseguiu conquistar o que a gente queria, os nossos objetivos, eu pensei, eu vou gravar isso para sempre na minha pele, que realmente quem quer, consegue. É para eu lembrar que se eu quero, que quando eu e a Bárbara queremos, que quando a gente corre atrás das coisas, a gente consegue. E é por isso que eu fiz essa tatu. Traduzindo, é quem quer dar um jeito. É isso, é isso. Cara, se você só tiver isso, não fica quebrando a cabeça achando que tu não vai conseguir, porque já é isso, esse é outro ponto. Quando eu falei de visualizar lá de mindset, lá no começo, visualizar não existe uma grande diferença entre colocar um sonho e colocar uma meta, né? Porque às vezes o sonho é aquela coisa assim que, é um sonho, até desejo ter um Porsche, por exemplo, né? Vou colocar outro exemplo, um Porsche. Claro. Mas já logo vem aquela questão, tá, mas como, né? Tipo, porque com aquilo que eu tenho hoje, com aquilo que entra hoje, não tem como. Mas o como tu resolve se tu realmente colocar como uma meta. Porque se for só um sonho, sempre vai ser aquela coisa que tu não cria um compromisso. Tu não se compromete em realmente conquistar aquilo. Um dia. Ou muitas pessoas falaram, falta de oportunidade. Gente, oportunidade você cria. Não é a oportunidade que vem atrás de ti. Se você tiver com o mindset preparado, estiver se planejando, né? Não ter medo de fazer aquilo que for necessário fazer, ou não ter preguiça, cara, a oportunidade vai aparecer. Aí sim a oportunidade vai aparecer, né? Isso aí. Se você tiver isso. E outra, ninguém veio na minha porta batendo quer fazer intercâmbio. Não, eu fui atrás, entendeu? Você tem que ir atrás. Não esquece esse negócio de oportunidade, gente. Você tem que ir atrás. E cara, dá vergonha ter que correr atrás de emprego aqui, dá vergonha, né? A gente recém-chegado aí, tá um mês aqui, já correndo atrás de emprego. Eu e a Bárbara não falava nada de inglês ainda, estava começando a se comunicar. Todo o inglês que a gente aprendeu aqui durante aquele primeiro mês. Mas isso também é um outro detalhe bem bacana de falar. A gente sabia que para ter esse dinheiro, para recuperar o dinheiro que a gente precisava recuperar, a gente precisava de trabalho. Para precisar de trabalho, precisava saber se comunicar, pelo menos fazer entrevista. Então, para se comunicar, a gente precisava aprender inglês. E aí, quando a gente chegou aqui, a gente chegou sangue no zóio para aprender inglês também. Nosso primeiro curso foi 100% de frequência, não faltamos, a gente tem um certificado de 100% de frequência. Tava dia frio, cara, chovendo, era fim do inverno, a gente levantava, ia lá e ia até a escola, era longe, a gente ia embaixo de vento, de chuva, de frio, ia para aula, prestava atenção na aula, não ficava no celular, chegava em casa, fazia o homework, fazia as tarefinhas que o professor passava, almoçava, ia estudar de novo à tarde, buscava coisas no YouTube, vídeos, outros lugares para assistir inglês. Hoje tem os cursos online da Hotmart, também ajuda bastante. Se não está entendendo tudo que o professor está falando ali, porque ele só fala inglês, então busca um curso ali na Hotmart de inglês, por exemplo, em português no início, para te ajudar. Depois tu tá andando, depois tu começa a entender o professor também. Então, a gente se dedicou muito no inglês, muito, porque a gente sabia que isso ia fazer diferença também no nosso financeiro. Então, cara, e a mesma coisa, a gente aprendeu super rápido, muito mais rápido do que outras pessoas que a gente acompanhava, que não prestavam atenção na aula, faltavam direto e ficavam no celular durante a aula. Eu e a Bárbara, a gente passou essas pessoas rápido de nível. Essas pessoas ficaram para trás da nós e a gente foi subindo de nível, muito mais rápido, porque a gente se dedicava muito. Então, toda dedicação vai influenciar diretamente na velocidade em conseguir emprego, em conseguir ganhar dinheiro, quanto dinheiro tu vai ganhar, quanto dinheiro tu vai gastar. A tua personalidade, a tua motivação está completamente, diretamente ligada a essas perguntas. É muito difícil para mim quando alguém me pergunta assim, Gustavo, quanto eu vou gastar por mês aí? Depende de ti, cara. Eu conheço cara que gasta 3 mil euros numa semana. E conheço cara que faz 3 mil euros durar 4 meses. Sabe? Mas eles vivem em luxos diferentes. Então depende de ti. Quanto tempo eu vou levar para aprender inglês? Depende de ti. Tu pode aprender rápido. Ou conheci gente que nem esses que eu te falei já de ficar no celular, de não ir para aula. Gente assim que, cara, chegou a fazer 2, 3 vezes o curso e não aprendeu, velho. Não aprendeu, mas não prestava atenção, não queria aprender. Essa que é a verdade, não queria aprender. Ele botou no cabelo que ele não queria aprender. Então,
Cara, depende muito quanto tempo vai levar para aprender inglês, quanto tempo vai levar para arrumar emprego, depende de quantos currículos vai distribuir. O cara que distribui 300 currículos, ele acha emprego mais rápido do que o cara que distribui 30. Então, depende muito de ti também. As oportunidades existem? Existem. Elas estão aqui. Tu comprou um curso de inglês, tu estás tendo a oportunidade de aprender inglês. Se tu vai aprender ou não, agora é contigo. Tu estás aqui na Irlanda, tu tens um visto em mãos, tu tens a oportunidade de arrumar um emprego. Agora, se tu vai conseguir um emprego, vai manter ele, vai trabalhar, depende de ti. Tu tens um salário, tu tens um gasto. Se tu vai fazer sobrar ou não, depende de ti. Tu é que tem que fazer isso acontecer. Se planejar, ser inteligente, pensar bem nas coisas, pesquisar bastante e executar. Fato, é isso mesmo. Tu falasse ali da entrevista, né? E na minha entrevista também, quando eu cheguei na Irlanda, assim, eu não vou dizer que o inglês era zero, mas era praticamente zero. Eu conhecia algumas palavras-chave, isso sim, mas eu não conseguia formar frases completas ainda. Então, isso era uma dificuldade para mim. Nós também. Eu evoluí muito rápido também, porque eu também segui esse passo a passo aí. Eu, além de fazer o curso de inglês na escola, a gente comprou mais um curso online e fazia ele em casa, além da escola. Então, isso ajudou a gente a desenvolver ainda mais rápido. E aí, uma das coisas que eu fiz, quando me ligaram que eu tinha entrevista, eu consegui emprego na segunda semana. E aí, eles me ligaram e eu já consegui me comunicar muito por conta disso também, na chamada, embora com dificuldade, mas eu consegui entender as palavras. O cara pesca pelo menos o lugar, a data, o horário. Porque assim, ó, quando eu sabia, eu fui com aquela conta bem apertada, então eu sabia que eu precisava achar emprego muito rápido. Então, eu já comecei a estudar o que acontecia no emprego. E eu tinha ali as principais perguntas que eram feitas no emprego, né? E, inclusive, hoje acho que tu até tens esse material também. E aí, com essas perguntas, eu estudei aquilo ali, eu gravei e fui estudando. Um pouco antes da entrevista, estudei mais um monte ainda. E aí, quando eu fui para a entrevista, era um senhor bem de idade, um irlandês. E ele falava, nossa, muito para dentro, sabe? Era muito difícil de entender ele, muito. Aí eu pensei, Jesus, me ajuda agora, porque não vai ser fácil. Só que meu nível de concentração naquele momento ficou assim, eu fiquei 100% focado naquilo que ele falava e tentando buscar na minha memória aquilo que eu tinha estudado. E realmente, cara, caiu as palavras-chave que eu tinha estudado. Então, às vezes, ele me pediu logo no início da entrevista se meu inglês era bom. E eu não menti. Eu falei, não, meu inglês não é muito bom. Aí ele continuou. E aí eu estava entendendo praticamente tudo que ele falava, né? Porque eu tinha estudado as palavras-chave. Entendendo tudo que eu digo, era uma frase inteira de 8 palavras, eu entendia uma, duas, só que era... O cara pesca umas palavras no ar e encaixa uma frase na cabeça. Exato. Funciona muito bem. E aí eu consegui, como eu tinha a minha resposta já também, na pontinha da língua, daí eu desenvolvi a resposta inteira, consegui desenvolver as respostas inteiras. E aí o que aconteceu? Ele viu que eu tinha aliança. E aí ele, você é casado? Eu falei, sim, sou casado. Inclusive, eu consegui falar isso. Inclusive, a minha esposa também entregou o currículo aqui. Não sei se falei muito certo, mas eu consegui falar. E aí ele já chamou a gerente e mandou pegar o currículo da minha esposa e que eu era para avisar ela que amanhã, né, no outro dia, era para ela ir lá fazer entrevista que eles queriam chamar também. E aí eu fui descobrir que eles gostavam de contratar pessoas que eram casadas, né? Mas eu só descobri isso porque eu tava com a aliança e consegui falar. E aí nós dois conseguimos um emprego no mesmo lugar, a gente trabalhava nos mesmos horários, nós limpamos chão, nós limpamos banheiro. Nós trabalhávamos das 6 da noite, o nosso horário era das 6 da noite às 5:30 da manhã, 6 horas da manhã, às vezes. Nossa Senhora. Eram menos dias por semana, mas era bem puxado, Então, é isso que tu falou, cara. Tem que estar disposto a fazer, quem está disposto... Perder a vergonha... Não existe nada que vai te parar. Dinheiro não vai ser problema. Para de colocar. Já tira isso da tua cabeça, sabe? Não fala mais isso. Não tenho dinheiro. Ou não tenho tempo, sabe? Ou não tenho oportunidade. Cara, isso aí tudo tá aqui dentro. É você que faz isso acontecer. Então, já não fala mais isso, que já vai ser um grande começo. Já não fala mais isso. E começa a usar a tua boca para declarar que tu vai conseguir. Para declarar que já é, entendeu? E aí as tem que coisas ser começam... assim, que tu faz acontecer daí. Tu tens que botar na tua cabeça que vai e correr atrás. Um outro exemplo, mais um exemplo que eu posso dar disso, é o exemplo meio da barba. Sabe o que a gente faz para conseguir viajar, cara?
é o seguinte, toda vez que eu e a Bárbara a gente pensa em fazer uma viagem diferente, visitar algum país e tal, a gente pensa, seria legal ir para tal país, seria legal, seria, pô, vamos fazer uma viagem para lá, vamos. Daí nunca faz. Nunca faz, daí pensa assim, mas daí não temos dinheiro agora, esse mês vamos botar o dinheiro em outro lugar, esse mês o dinheiro vai para outra coisa, não tem, esse mês não tem, e a gente vai adiando, vai adiando, vai adiando. Quando eu fico por aqui, daí eu vou lá no site da Ryanair da vida, ou da Aer Lingus, enfim, da companhia aérea, e compro a passagem. Pega e compro. Nem falo com a Bárbara, pega e compro. Aí depois só manda uma mensagem, Bá, comprei as passagens para daqui 2 meses, por exemplo, tenho 2 meses para se programar, e nós vamos para tal país. Dia tal, dia tal. Pede folga para tua patroa lá e não sei o que nós vamos. Cara, na hora a Bárbara fica, meu Deus, tá, mas calma. Ela vai lá, ela pede folga para a patroa dela dá a folga, a gente junta a grana, dá um jeito de juntar a grana, e 2 meses depois a gente tá embarcando e tá indo e realizando a viagem. E todos os 12 países que a gente conheceu, cara, todos foi dessa forma. Eu tive que ir lá comprar a passagem e aí a gente fez. Senão a gente tava até hoje querendo fazer e não quer fazer. Falando que vai fazer e nunca faz, né? A primeira coisa que eu fiz também foi essa. Eu comprei as 2 passagens já de ida e ali já não tinha mais volta, né, cara? Tem mais volta, tem que dar um jeito. Até poderia cancelar, mas eu iria perder aquele valor, né? E Não, cara, é um valor considerável. Mas a gente colocou, cara. A gente colocou a data e falou, a partir dessa data aí não tem mais o que fazer, vai ser essa data. Da mesma maneira, quando a gente estava trabalhando lá, a gente falou assim, porque assim, a gente sabia que a gente tinha que trabalhar um tempo por dinheiro. Às vezes tu vai ter que se submeter. Ali naquele momento, a gente precisava se manter. Embora eu tenha um princípio na minha vida, eu só vou trabalhar naquilo que eu aprenda com aquilo. E não apenas por dinheiro. Então, a gente foi e a gente aprendeu a língua, aprendeu uma nova atividade. Só que aí a gente percebeu que ali já não estava tão legal para a gente desenvolver o inglês, porque tinha muito brasileiro ali, muito brasileiro. E eles não era um serviço que havia muita comunicação, era mais fazer aquilo ali e fazer aquele processo e pronto. Então a gente colocou uma data para a gente sair dali, para ir para um lugar que a gente pudesse aprender mais, para que a gente pudesse desenvolver melhor. E aí, claro, aí aconteceu a questão da pandemia, né, no meio do caminho e tal. E aí a gente saiu muito antes da data que a gente colocou, né? E no fim a gente não... também tá sendo uma situação totalmente atípica, né? Algo atípico. E isso é uma sorte que eu tive. No meu trabalho lá no Costa, na cafeteria, eu era o único brasileiro. Por um bom tempo, quase um ano ali, eu era o único brasileiro. Então ajudou muito a praticar inglês. Tu ter que falar só inglês dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. Daí depois entrou uma brasileira, a Manu, queridíssima, mas daí a gente quase não falava português, assim, era mais no inglês, era até uma exigência da patroa também, que todo mundo falasse inglês, porque a gente trabalhava com poloneses, com pessoas de outras nacionalidades, se cada um começasse a falar a sua própria língua, ninguém mais se entendia lá dentro. Então a patroa exigiu que todo mundo só falasse inglês, inclusive ela é polonesa, mesmo assim ela exigiu, todo mundo em inglês. Aí combinado, todo mundo em inglês. E daí deu certo. Ô, Thiago, vamos ver vamos responder umas perguntitas aqui, porque vai ser muitas também, não quero deixar a galera na mão. Vamos ver o que a gente consegue responder ainda em tempo, antes que encerre. Claro, vamos lá. Olha aqui, ó. Indica algumas bandas irlandesas pra gente. Ixi! Qual das famosas? Não falou, porque de famosas tem U2, tem The Cranberries, tem algumas famosas. Mas tem os The Dubliners, que é bem massa também, um folkzeira da antiga, que os caras são sensacionais. Tem The High King, que eu acho muito legal também, das antigas, aquela sonzeira bem celta, assim. E tem uma banda brasileira chamada Terra Celta, que eu recomendo muito. É música estilo irlandesa, mas com as letras aí em português também é bem legal. Quer recomendar alguma banda irlandesa aí, Tiagão? Cara, tô por fora desse assunto aí. Também não sou muito... tem uma que eu gosto muito, que eu vejo tocar nas ruas às vezes. The Galway Street Club. Galway Street Club. Essa banda é massa demais. Massa. É um rockzeira meio folk, assim, bem da hora, cara. E eles se apresentam bastante, eles são famosos aqui, se apresentam em todas as cidades, é sempre show lotado e tal, onde eles vão. Mas o mais legal é que eles não perdem a essência meio andarilho deles. E aí eles vão... Toda cidade que eles vão se apresentar, eles chegam primeiro de tarde na cidade e começam a tocar de graça na praça. Era depois da noite tocar no pub. Para manter a tradição de tocar de graça para quem não puder pagar pelo show. É bem legal. Show. Vamos ver aqui. Pergunta do Gabriel Gardolin, meu amigão, que logo estará embarcando também para cá. Tem pinga aí? Oh, capeta, Jesus amado. Lembra do último
que estão aí na tua casa. Jesus, Gardolim. Que saudade, rapaz. Que saudade. Vem pra cá que nós vamos tomar mais algumas também. Por favor, venham logo. Vamos lá. Aqui. Sobre os impostos relacionados à carteira de habilitação e carro na Irlanda. Cara, a carteira de habilitação não tem impostos. Só tem que pagar para fazer ela, pagar pelas aulas, normal e tal. E o carro tem um imposto, cada carro tem um imposto diferenciado, tem que pagar uma vez por ano, e o imposto é baseado na emissão de gás carbônico de cada carro. Então, um carro, por exemplo, elétrico são os que menos pagam impostos. As caminhonetas e tudo, e diesel e tal, já pagam um pouco mais. Eu e a Bárbara pegamos um carro até bastante econômico aí. A gente paga, o nosso carro é 190 euros por ano de impostos. É um valor bem barato, bem razoável. É preço de carrinho popular. Legal. Vamos ver aqui. Ó, tu aqui, Tiagão, dizendo, tô aqui. Quando chegou na live. E ali também, né? Vamos lá. Opa, boa pergunta da Mandinha aqui. A imigração está aberta por agendamento? Novos alunos conseguem tirar o visto? A imigração está aberta só por agendamento, sim. Tem que mandar e-mail para eles com a carta da escola, algumas informações que eles pedem certinho e esperar o agendamento. Está demorando, viu? Está levando aí em torno de 2, 3 semanas para eles responderem com uma data agendada para fazer isso aqui em Limerick, porque está assim em todas as cidades. Então, Limerick agora também está assim. Antes, em Limerick não precisava agendar, né? Era só Dublin, em tempos normais, mas agora, como a imigração não pode ficar superlotada, não pode ter aglomero dentro da imigração, eles estão atendendo somente com horário agendado. E eles, inclusive, pedem que a pessoa não chegue muito antes, que ela chegue 5 minutos antes do atendimento, para não gerar fila lá na frente, não gerar aglomeros lá na frente. E também não pode levar nenhum acompanhante, ninguém por enquanto, que é para ter o mínimo de pessoas lá dentro possíveis, né? Nós temos 2 alunas que chegaram agora recente e deram entrada semana passada. Deram entrada, que eu digo, enviaram o visto. Mas até agora ainda não obtiveram resposta. Quando a gente tiver mais resposta, a gente traz aqui nos stories também para contar como está sendo a situação delas, quanto tempo demorou o agendamento, como foi lá no dia. A gente vai estar atualizando vocês aqui nos stories. Vamos ver aqui. Adoro essas perguntas, rapaz. Vamos lá, galera. Estamos aqui para ajudar. Para tirar o PPS, é necessário provar 3.000 euros de residência? Na entrada e IRP precisam, correto? Vamos lá. Na verdade é o seguinte. Para o PPS não precisa comprovar 3.000 euros, só para o IRP, mas para os dois precisa comprovar residência, tanto no PPS quanto no IRP. Quando chega no aeroporto, na entrada, você ainda não tem o IRP. Você tem só o seu passaporte, a carta da escola e o comprovante dos 3.000 euros. Comprovante de passagens também. E aí o cara vai te dar um carimbo provisório, de um visto provisório de 3 meses, e vai te explicar que você tem até 3 meses para ir na imigração de Limerick. Lá sim você vai comprovar de novo, com uma nova carta da escola, apólice de seguro junto, e aí também com o comprovante de 3.000 euros e com o comprovante de residência. Daí sim você vai dar entrada no seu IRP, leva umas semaninhas e você recebe depois ele em casa. É isso. Tiagão, né, por enquanto é uma pergunta aqui sobre dinheiro. Cadê aqui? Sobre juntar, sobre o financeiro. Outra dica ali, né, que tu comentasse também, Pode mas falar. é uma dica mais para quando tu está já na Irlanda também. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu fiz foi optar por achar uma acomodação fixa perto da escola e do trabalho. Uhum. Então, aí isso me economizaria também em termos de transporte, né? Então, inclusive de tempo, né? Porque queira ou não queira, tu poupar tempo ali, cara, a vida é bem corrida ali, ainda mais tu quer estudar mesmo, para nós, né, que fomos com essa intenção de crescer rápido, né, no inglês e tal, quanto mais consegue economizar, melhor. E aí a gente também não tinha esse gasto com transporte para ficava perto do mercado também, então querendo... Isso também é uma grande vantagem de Limerick em relação a cidades grandes como Dublin, por exemplo. Que lá em Dublin a maioria não consegue morar perto do trabalho e ao mesmo tempo perto da escola. E acaba tendo que gastar ou com transporte público, ou com bike, tem que comprar bike, perde o tempo, né, de todo o transporte, de ir até lá, porque ele na chuva, no vento, tem que encarar. Isso também é gasto de tempo e dinheiro, né? Em Limerick tu economiza até nessa área. Exato. E isso também vale para alguém que mora de aluguel hoje, no Brasil mesmo, e às vezes está longe também
tá longe de trabalho, tá longe de tudo, e às vezes gasta muito tempo, enfim, tá de deslocamento, né? Vai gastar mais no deslocamento e vai perder muito tempo que às vezes não precisa, às vezes vale mais a pena você trocar por um lugar mais perto. Teve um amigo meu que mora. Eu não lembro agora exatamente cidade grande que ele morava no norte, nordeste do Brasil, mas que ele fez um cálculo que ele percebeu que seria mais barato ele andar de Uber lá do que pagar pelo carro dele. Aí ele estava pagando financiamento do carro, gasolina, seguro, tudo. Ele se livrou de tudo isso, começou a andar de Uber e começou a gastar menos andando de Uber. E tu pode até aceitar uma cervejinha e voltar para casa porque tu não está dirigindo. Para quem tem carro pago, até para essas pessoas ainda vai valer mais a pena o Uber. Certeza. Pode dar conta que vai valer mais a pena. Aqui da Lu Nardelli pergunta: seria um problema fazer um intercâmbio sem saber falar inglês? Lu, a gente já falou disso hoje algumas vezes aqui, como foi para nós, para mim, para Bárbara, para Ju, para o Thiago, como foi para eles também chegar aqui sem inglês. A gente vai deixar a live salva por algumas horinhas e a Lu tá online aqui, tá assistindo a gente. Então, Lu, depois tu volta, assiste ali do início a nossa live, vai ficar salvo. Assiste a parte que você perdeu aí, que vale a pena, que a gente falou bastante sobre isso. Vamos lá, seguindo aqui. Pergunta do Andrei. Andrei sempre participando das nossas lives. Boa, Andreizão. Seguro de carros é obrigatório? Sim. Que é obrigatório ter seguro no carro. Pelo menos contra terceiros. É obrigatório. E não é aquela coisa de barato, não. É meio carinho. Pergunta, Dudu. Para se cadastrar a primeira vez para pegar o IRP, precisa marcar ou chegar lá em Limerick? Também falamos disso agora há pouco. Antes não precisava marcar, fora de pandemia não precisa marcar, mas agora está precisando marcar para não ter aglomero lá dentro. Aqui. Durante os 3 anos de preparação para a Irlanda, vocês não fizeram nenhum curso online de inglês? Cara, não. Eu e a Bá não fizemos. Porque é aquilo que a gente fala de ter o sangue no zóio, né? A gente não estava com a cabeça para estudar inglês lá, enquanto a gente estava no Brasil. E a gente sabia que daí não adiantaria a gente pagar por um curso que a gente não ia se dedicar. Porque nós estávamos com outros focos lá, com outras coisas esquentando já a nossa cabeça. Então a gente precisava resolver uma coisa por vez e a gente sabia que aqui a gente ia aprender, então a gente decidiu deixar para aprender aqui. Daí aqui a gente chegou com sangue no zóio. Então depende muito de cada um. Se você realmente se dedicar, cara, vale a pena. Claro que quanto mais inglês você puder ter quando chegar aqui, mais rápido, mais fácil as coisas vão ser para você. Então se tu conseguir se dedicar bastante, se você fazer valer o seu investimento aí no Brasil, faça o curso, sem dúvida nenhuma. Concordo. O Thiagão também já contou aqui como foi para eles. Qualquer coisa, depois também voltem a assistir a live, que já aparece aqui. Tais cidades onde vocês já estiveram, qual vocês perceberam uma menor presença de nanás? Com certeza não foi Dublin. Dublin é a capital mundial dos nanás. Jesus Christ. Lá tu encontra cada esquina. Deus o livre. Mas aqui, cara, em Limerick é bem menos, nem se compara. Por exemplo, em Dublin a gente escuta direto acontecer às vezes, né, de notícias ruins aí, de nanás confrontando brasileiro ou outras pessoas. Eles não têm nada contra brasileiros, é contra qualquer um eles têm. E lá a gente escuta com as notícias assim, ou de roubo de celular, disso, daquilo. Aqui praticamente não tem isso. Entre os brazucas mesmo, a gente não escuta brazuca sendo atacado por naná, ou foi roubado, ou coisa assim. Muito pouco. A real é que é o seguinte, quanto menor a cidade, é a mesma regra do Brasil. Qual cidade tem menos trombadinha? As menores. Quais cidades mais têm trombadinha? São Paulo, Janeiro, as maiores. Então, a regra funciona assim igual aqui. Dublin é uma cidade gigantesca, então lá tem mais trombadinha, né? Que são os nanás. E aqui em Limerick tem menos, e quanto menor a cidade, se for uma cidade de 1000 habitantes, aí mesmo tu nem vai ver um deles. E assim vai. Inclusive, temos um vídeo bem legal falando sobre como é nanás aqui em Limerick e tal. Um vídeo bem divertido, vale a pena assistir. Depois, galera, vale a pena entrar no nosso IGTV, maratonar nossos vídeos. São vídeos curtos, rápidos, de 1 minuto, 2 minutinhos, vídeos rápidos, mas 100% informativo. Muita informação, uma atrás da outra, informação pura. Dá o play, aumenta o volume, deixa rolando lá, fica escutando que vale a pena. Olha o Andrei aqui, vou dar aula de defesa do pessoal em Limerick. Boa, Andreizão. Vamos ver aqui. Mais perguntas. Percepção antes e pós-pandemia relacionada a oportunidades e possibilidades no intercâmbio.
Eu acho que a Camila está querendo saber mais assim em relação a empregos, né, Camila? Mais ou menos isso, assim, oportunidades de emprego, possibilidades de emprego. Cara, é claro que está menor do que estava antes da pandemia, em janeiro. O índice de desemprego em janeiro era de 4,8%, baixíssimo. Então agora está um pouco menor. Está um pouco maior o índice de desemprego, então está um pouco mais difícil de conseguir emprego, claro, né? Porque também tem algumas coisas, por exemplo, pub. Pub tem muito pub aqui na Irlanda. Muitos, tem 3 em cada esquina. E todos eles costumam contratar imigrantes brasileiros, a maioria deles contrata restaurantes e tal, e a maioria está fechado. Só os pubs que são restaurantes é que estão funcionando e com limite. E também tem essa questão do limite. Então, se um café que antes era acostumado a atender um número enorme de pessoas, precisava de um número enorme de funcionários. Hoje ele está limitado, ele está atendendo um número limitado de pessoas, menos pessoas, ele precisa de menos funcionários. Então, tudo isso faz diferença, sim, por enquanto, mas aos poucos as coisas estão reabrindo, estão voltando ao normal, a taxa de desemprego está caindo de novo, muita pessoa já está saindo do auxílio do governo, voltando a trabalhar, então os resultados estão sendo positivos por enquanto, os números estão animadores. Deixa eu ver aqui. Tentar passar rápido aí, Tiagão, não quero também tomar muito seu tempo. Tiagão, se tu quiser continuar participando, ótimo, mas tu tens compromisso, que eu sei que tu veio preparado para 1 hora e eu já passei 32 minutos. Já estamos a 1h30 aqui. Não posso te dizer que eu tô com muito tempo não, mas quem sabe mais uns 10 minutos aí, daí pelo menos 10 minutinhos a gente já encerra assim, porque também já está acabando as perguntas aqui. Vamos lá. Como é o visto para a união estável na Irlanda? É válido como casamento? É sim. A Irlanda aceita a união estável como prova, né? Então, por exemplo, o Stamp 4, que é o visto de cônjuge de europeu, eles aceitam sim que comprove união estável. Só, claro, tem 500 exigências, eles vão investigar muito a fundo a tua união estável. Se você traz só a certidão de casamento, é fácil, tá ali a certidão, tá aprovado, pronto, a certidão de casamento é o documento oficial. Se você não tem a certidão de casamento, você precisa comprovar com fotos, histórias, entrevista, não sei das quantas. Aí eles investigam bem a fundo isso daí. Eles fazem entrevista e tudo, rapaz. Muita gente dá o golpe. Então eles Sim, muita gente tenta dar o golpe. E os caras não são bobos, hein? É difícil, é difícil. Posso comprovar os 3.000 euros com saldo no TransferWise, mais saldo em conta no Brasil? Pode, mas eu recomendo botar todo o dinheiro numa conta só. Não trazer dividido, que daí o guarda vai te questionar um monte. Ele vai querer saber por que esse dinheiro está dividido, vai querer talvez olhar tuas contas, ele vai desconfiar que tem alguma coisa errada. Se tiver todo o dinheiro numa conta só, tanto faz na do Brasil ou no TransferWise, melhor. Melhor trazer tudo numa conta só. E não esquece que tem que trazer o cartão junto. Se quiser saber mais sobre comprovações dos euricos, a gente também tem um vídeo no nosso IGTV sensacional, explicando as melhores formas de comprovar os euros, quais formas são aceitas, quais não são. Então, depois da live aqui, corre lá no nosso IGTV, pesquisa que tem muito vídeo falando sobre como foi chegar aqui com inglês zero, se você deve ou não chegar com inglês zero, como comprovar os euros, o que precisa para o PPS, o que precisa para o IRP. Todas essas informações tem nos nossos vídeos ali do IGTV. Só corre lá. Uma informação aí legal que eu esqueci de comentar também, mas é sobre comprar os euros mesmo, né? Então é óbvio que agora não tá numa fase muito boa, né? Realmente o euro tá lá em cima, né? Acho que chegou a... agora eu vou mentir, mas acho que 5,76 foi isso? Acho que o mais alto. Não, o mais alto foi 6,64. 6, minto. Isso. 6,64. Cara, né? Quando eu fui, tava 4,76. Foi em janeiro. Então, tipo assim, 4,76 dinheiro para 6,60. Então, 6,37 o Andrei tá mandando ali. Cara, então assim, realmente não é uma hora boa. Então, se você ainda tem tempo para se planejar, obviamente, né? Agora não é a hora de comprar. Então, é ficar atento ao histórico, é ficar atento à oscilação. E quando você olhar ali no gráfico e tá num período de baixa, cara, compra. Não tenho muito para comprar. Compre com aquilo que você pode naquele período e vai comprando aos poucos, né? Essa é o pico, né? Porque realmente ele oscila e tal, e aí tu pode ir comprando aos poucos, aproveitando essas baixas que dá. Compra o máximo que tu puder quando estiver na baixa, o máximo que tu puder. E como tu vai saber isso? Olhando o histórico, né? Tem que acompanhar. E tem algumas previsões também, né? Tem alguns sites que fazem previsão e te ajudam a saber, né?
Então, quando eu Uhum. tinha dinheiro ali, eu estava recebendo em euros e eu precisava mandar para o Brasil, eu acompanhava muito a previsão para saber se eu enviava naquele momento ou se eu esperava um pouco mais. E geralmente batia. Então, tem alguns sites aí para tu acompanhar essa oscilação aí e te ajuda. Isso aí. Essa é uma dica. Nós vamos para a última perguntita aqui, Tiagão, para encerrar hoje. Vamos lá, foi sensacional essa live. O Andrei perguntou: certidão da união estável serve como de casamento? Dimitri, para fazer comprovar a união estável, eles exigem um monte de documentações, até fotos passadas de vocês e tudo mais. Eu não sei te dizer todos os documentos que eles exigem para comprovar a união estável. Talvez eles exijam a certidão, a tal, mas eles exigem mais um monte de outros documentos, não é um só, para a união estável. E aí, eu não vou saber te dizer todos, porque eu e a Bárbara, a gente já era casado, então a gente casou aqui em Limerick, na verdade, quando a gente chegou, e aí, quando a gente aplicou para o Stanford, já éramos casados, a gente usou a nossa certidão de casamento, a gente não foi pelo caminho da união estável, então eu não sei te dizer todos os documentos que eles exigem, mas tem alguns amigos que comentaram com a gente, e é por isso que eu sei que eles exigem um monte, que eles falaram que foi meio cansativo comprovar tudo, mas deu certo, deu certo. Tiagão, quero te agradecer por ter participado dessa live, trouxe informações incríveis aí sobre planejamento financeiro, como se planejar para o seu intercâmbio, como juntar a grana e realizar o sonho, botar o foco, correr atrás. Foi muito produtivo, sensacional. Muito obrigado. Foi muito bacana também poder contribuir aqui falando a experiência minha e da Bárbara para todos. Agradeço a presença de todo mundo também que participou da live. Nós vamos deixar salvo aqui por algumas horas. Para quem chegou aí e pegou o caminho andando, poder voltar a assistir desde o início, vocês merecem. Então, nós vamos deixar aqui um tempo. Tiagão, fica à vontade para se despedir aí. Cara, é isso. Eu que agradeço, né? Agradeço pela oportunidade aí, pelo espaço também para poder compartilhar um pouquinho aí da nossa história, né? Também do conhecimento que a gente adquiriu nesse tempo aí. E obrigado também, porque eu sei que tu também tem muita bagagem e as tuas experiências também sempre acabam contribuindo. Quero também agradecer aqui em nome de todo mundo que acompanha o teu canal, né? Porque tu realmente tem muito conteúdo ali, muitas postagens, né? Então, mesmo antes de eu ir, o teu canal me ajudou muito. Quando eu estava ali também me ajudou a estar mais informado dali do que estava acontecendo. Então, sempre me ajudou muito e fica aí minha gratidão também por tudo isso que tu sempre contribuiu para nós, né? Pô, muito obrigado, cara. Fico muito feliz mesmo. Agradeço. E olha como é bacana, cara. E isso acaba motivando, né? Por eu ter sido ajudado, eu faço questão de ajudar os outros. Aí tu que recebeu também a nossa ajuda já está aqui, ajudando, fez questão de estar aqui para ajudar mais gente ainda. E isso é bacana. É quando vira uma corrente, quando cada um vai ajudando, por ter sido ajudado, faz questão de ajudar o próximo. Isso não tem preço. Não tem preço. Não tem coisa melhor Galera, do que compartilhar. Galera, muito obrigado. Estamos encerrando por aqui e vou deixar salvo para vocês então. Valeu, um abração, Tiagão. Valeu, galera. Valeu, valeu. Abraço.